Iniciei. Começou? Tá. Bom dia, sejam bem-vindos ao segundo episódio do novo podcast Fora de Sala. E hoje a gente está aqui com o nosso professor Eduardo Fávaro, professor de filosofia. Eu sou o professor Eduardo Fávaro de filosofia. E para quem não te conhece, professor, acho que se apresente aí. Você já se apresentou, né? Você é o professor Eduardo Fávaro de filosofia. Mas, enfim, você quer mais alguma consideração sobre quem é você? Eu quero considerações de vocês sobre quem sou eu. Ah, tá. É um ótimo professor de filosofia. É o melhor professor de titular filosofia da do primeiro ano. 22. Obrigado, hein, Melhor professor de filosofia do primeiro ano. E... Bom, é isso aí. Bom, algumas considerações que a gente esqueceu de fazer no primeiro podcast. Nosso cenário tá diferente e a gente até esqueceu de tirar aquilo ali, né? Mas porque caiu os negócios lá e a gente vai ter que resolver isso, né? Porque no meio do podcast contesta, caiu um dos panos. Deixa eu te falar, cara. Sabe que tem um negócio da filosofia japonesa que se chama Kintsugi. Já vou falar em Kintsugi. Eu mostrei pra vocês ano passado, eu acho, Nome né? de comida, parece. Que é sobre a beleza do imperfeito, cara. As coisas não precisam dar certo sempre. Tá bom, tá É que nem a sala. Sabia que essa sala é torta? Ela é torta? É torta. Ó a mesa como que É, não, porque, tipo, se você for perceber essa parede aqui, ó, ela é na diagonal. É na diagonal, é meio Aí, estranho. tipo assim, se você deixar a mesa na parede, Fica torto. fica torto. Ah, entendi. Aí o único jeito que a gente conseguiu deixar o enquadramento Certo? semi Fica assim. certo. Foi ainda só tá fazendo torto. um cálculo. Chamou o Nivaldo aqui. Muito bom, muito bom. Bom, mas e a outra consideração é que a gente não se apresentou no primeiro podcast, né? Primeiro temos Guilherme Schneid, Bom dia. da primeiro MB. Vocês Todo me mundo aqui é do conhecem primeiro como MB. Chinas. Chinas, E eu, Miguel Monteiro, da MB Solteiro. também, famoso solteiro. E temos a pessoa Paola Seconello na nossa produção ali, Bela produção, diz de que é passagem. prima do Eduardo. Verdade. Você sabia disso? Eu não sabia que você sabia. Quem, eu? É. Não, eu sabia. Aí... Sempre soube. Porque ó, o Matheus é irmão do Eduardo, assim, nossa, uau, descobrimos que o Matheus é primo do Eduardo. Que é Demorado. Não, porque vocês faziam suspense, né? A gente perguntava se eles eram irmãos, vocês ficavam, não somos. Eu Ah, mas sempre tá vendo? soube. Não, todo mundo sabia, mas Você não conta. ninguém tinha coragem de afirmar, assim, tipo, afirmar, coragem não, mas ninguém tinha provas concretas, assim, Menos a de Paola. afirmar que era, menos a Paola, né? Mas daí, vocês são primos E, cara, eu sempre soube também que eu era irmão do Matheus e primo da Paola. Eu você soube que sempre tinha soube mais. que era irmão do Matheus. Eu sempre fui o cara com mais informações. Com mais informações. É verdade. Eu nunca soube que eu era irmão da minha irmã. Demorei um tempão, assim, pra descobrir isso, assim. A gente fala do outro. Aí, a Paola e o professor Eduardo... Não, o professor Eduardo tecnicamente ele não tem parentesco nenhum, mas o Davi Iranaga, do segundo ano, o pet da escola, que fica aí sendo adestrado pela Rosinha, eu acho que essa parte ele devia cortar. Mas Davi Iranaga é primo da Paola também. Paola, vem aqui fazer uma aparição aqui. Por parte pai? Não. É por... Ai, é confuso. Vem aqui fazer uma aparição pra mostrar que vai, Paola. Segundo grau também. É complicado. Pô, eu tô confuso. Eu não quero desenhar minha família genealógica inteira. Árvore Essa é e a Paola, pessoal. É a Paola. Ó. E tem a Sara também, né? O pessoal tá fazendo visita pro colégio. O que você quer? Não. Não. Aí enfim, tá, o pessoal tá fazendo visita pro colégio, entrou aqui. Tá, quem a gente tá falando? Eu quero deixar claro que eu tenho uma crítica a fazer ao podcast. Eu fiz o pedido de 50 ursinhos amarelos de goma. Mas Não o melhor foi não é o solicitado. amarelo, o melhor é o pelo menos daqueles tipo que tem azul, o melhor é o azul. Ou o vermelho. E agora eu tô sendo refutado pelo entrevistador. A gente comprou uma água. E outra coisa, a gente também queria trazer um copo, assim, né? Próxima entrevista. Vamos trazer um Cara, copo, o copo- sabe? Tipo aquele copo chique, assim, tipo, fazer que nem Flow, que tem um cardápio, assim, Mas sabe? é engraçado isso, né, cara? Eu não me importo não, com esse tipo de coisa, mas é interessante como são detalhes que enriquecem, né? O Experiência. copo, né, cara? É um copo. Tipo, Ele pensar trazia como uma... eu amo professor uma universitário. copa, um também, chá, né? assim, só que eu esqueci de trazer. Um chá? Com um chá, uma coca, É, assim, sim, deixar daí aqui a pra gente ser faz- mais casual. Não, Mas um buffet livre mas aí aqui, que tá, assim, isso que eu tô depois, falando. O jeito que você serve a coca é extremamente importante mais do que a coca. Porque se você deixar a garrafa de coca de garrafa de plástico aqui em cima assim, Verdade. não é legal. Com o copinho de plástico, não é legal. Agora, se você servir a coca, tipo, nem servir, tipo, a coca já tá numa jarra. Aquela jarrinha de suco de... O ser humano, o ser humano é todas as aquele cara que aparências. serve vinho assim, sabe? Que daí fica muito mais É. chique. Esse cara vai Ou pegar o servir. copo e colocar a latinha assim, só encher. É relevante. Então, assim, a aparência às vezes conta muito mais, né? Todo mundo sabe que é uma Coca-Cola, todo mundo só quer beber a Coca-Cola pra ir pro seu intestino.
Mas afinal, seria servido numa jarra de plástico, num copo Ou de numa jarra de plástico. cristal. Mas o Cristo tá vendo como é que o ser humano é curioso? Mas ninguém sabe que marca é essa, porque não Não, porque a gente tirou pra fazer, não fazer propaganda. O Miguel Não, me porque tirou que é uma água-voz, que eu falei É que eu uma só água-voz, que eu não. só tomo água-voz. É porque na verdade é uma Então- água só que a gente trocou de garrafinha só pra não parecer muito snob, assim. entendeu? Entendi, É que tem todos os garrafinhas parecidos que nem a minha. entendi. Então, eu pedi água-voz e 50 ursinhos de gelatina. Próxima vez eu trago ursinho de gelatina. 50, só do amarelo, tá? Só da amarela. Vamos ter que comprar 3 pacotes diferentes separados. 3? Nossa, às vezes você compra Cara, um eu quero pacotinho de 50, bala. eu não quero 51 e nem 49, são 50. Sabe as balinhas de babalu? Que tem Sei. umas balinhas de babalu? Às vezes, quando você compra aqueles que vem todos os sabores, vem nenhum roxo, nunca vem roxo no negócio. Sempre vem um Que sabor. daí não vem igual. só vem um É sabor. como você comprar todos os sabores, só Mas que vem qual como caixinha que você 3 tá comprando? sabores, 6 caixinhas. aí um de cada, assim. Mas qual caixinha que você tá falando? Vem vários babalos? Daquele do babalu. Ué, mas aquela caixinha não é um sabor só? Não, tem de 4 sabores. Cara, entusiasta do babalu. Tipo, não sei, É porque eu tava vendo a subcultura do babalu. Eu parei no. Fanbase babalu. Tava vindo pra Curitiba. Eu parei no Soledade, então todo mundo para no Soledade. Soledade. Eu não paro no Soledade, é muito caro. Óbvio que é caro, eu comprei as balinhas do babalu, como eu só peguei assim, não olhei o preço, passou R$14. A soledade é caro. triste. R$14 o negocinho do babalu. Eu parava naqueles, tipo, bem podres, assim, sabe? Tipo, sei lá, um poço. E também tem o Imbaú, você já comeram no Imbaú? Embaú não. O Imbaú é pra Que tem Curitiba, aquele né? pastel gigantesco, assim. Ou sei. aquele negócio Imbaú. bom, hein? Imbaú é tipo assim, ó, você que vai pra Curitiba ou tá voltando de Curitiba pra Londrina, Você tá tem um escutando pastel na cidade chamada Imbaú, por isso que chama Imbaú. Acho que E foi tem um pastel que eles fazem que é tipo um pastel de meio metro. É no meio da rodovia e tem uma parada que chama Imbaú, né? É parado em Imbaú. Agora, eu não sei como é que chega lá, né? Porque eu durmo todos os dias no meio, então não sei nem como que eu chego. Ele só acorda com pastel. Sei. Com pastel Sim, e o pastel pastel. acorda assim. Aí isso aí. Mas enfim. Bom. Professor Eduardo, você dá aula aqui no universitário. Não podemos falar da concorrência, né? Deixa pra lá. Eu já ia pensar nisso, falar, pô, o que o Miguel tá fazendo? A gente tem duas, a gente ia fazer as perguntas, né? Qual que é a sua escola favorita? Entendeu? Só que daí eu acho que ia pegar meio mal. Nossa, vocês vão me quebrar. Não ia Acabou dar. com o meu. Rosinha deve estar assistindo a gente nesse momento. Né? Mas, tá bom, temos algumas perguntas que selecionamos algumas perguntas especiais aqui. E a primeira pergunta eu acho que... Antes de tudo, posso fazer um comentário? Pode. Queria agradecer vocês, tá? O Miguel, o Guilherme, a Paola, o Pedro Digo que tá aí. Não sei se eu podia falar isso, mas o Pedro Digo tá aqui. Pedro Digo tá aqui. Ele me acompanhou até a porta de entrada e eu queria agradecer vocês, porque assim, especialmente eu fui titular de vocês ano passado, não só por isso, mas também vocês são alunos que fazem muitas vezes a aula ter muito sentido, assim, sabe? É muito bom poder estar dando aula e olhar para vocês assim, ver ter aquela comunicação então eu fico contente de poder ter esse momento para conversar um pouquinho com vocês sobre coisas que não necessariamente vão cair na prova. Né? Entendeu? Então é um bom momento. A não ser que, né? Vai que algum dia assim, né? Pergunta bônus. Não, mas então, à medida, é que assim, é uma das primeiras entrevistas, assim, né? Bota lá e Então, à medida que vocês forem pegando jeito, Você vai desenvolvendo. você consegue jogar a pergunta durante a conversa e encaixar, né? Isso aí. Ô Miguel, eu tenho que limpar essa mesa depois, ela fica manchada com a marca Enfim, tá, mas tá tocando o Sim, áudio aí? voltou. Tá bom. Troquei as pilhas. Então, a nossa pergunta é, por que você virou professor? Cara, por que eu virei professor? Antes de qualquer coisa, a minha família, curiosamente, é uma família de professores, né? Isso é muito curioso. Assim, não todos, mas minha mãe é professora, minha mãe é pedagoga. E o meu irmão também é professor, né? Matheus Fábio. E aí, o que é curioso é o seguinte, eu lembro quando eu era criança, todo mundo falava assim, pô, você vai ser professor, cara. Você vai ser professor, cara. Sabe quando as pessoas juram pra você? Sim. Você vai ser professor. É uma profecia. Tipo uma profecia. Tipo, cara, esse é o destino. Eu falava, eu não quero. Eu lembro que eu tinha muito isso. E aí, durante o meu período de cursinho, eu tive aula com vários professores, inclusive alguns que vocês têm aula, então, por exemplo, o Floco, vocês têm aula com o Floco, e alguns outros professores, inclusive professores que dão aula aqui. E foi muito interessante. Eu sempre soube que eu ia lidar com pessoas, né? Eu sempre soube que eu ia trabalhar com ideias. Ideias e criatividade. Sempre foi minha ideia, assim. Eu sempre soube disso. Eu não sabia como que eu ia jogar essa ideia. Como que eu ia jogar essas características. E vendo esses professores dando aula,
fazendo a galera dar risada, podendo contar umas histórias. Era tudo muito lúdico pra mim, sabe? Então era um momento, eu lembro disso, me divertia muito poder ir pra aula e poder ficar 50 minutos, às vezes, esquecendo que existia um mundo ali fora dali, sabe? Então os professores iam contando as histórias, eu lembro que eu ia ouvindo assim, cara, e eu entrava num loop total, assim, total, de ouvir história, dando risada, e anotando coisa no caderno, e depois entendendo essas coisas. Então eu lembro que naquele dia eu falei, cara, eu queria poder fazer algo parecido com isso, poder conversar, poder olhar no olho, poder dar risada, e criar momentos, sabe? Acho que foi assim que eu decidi me tornar professor e não só professor, mas professor de vários segmentos diferentes, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar tanto com um público mais novo, tanto com um público adolescente que nem vocês, e também com um público mais velho. Então, assim, criar laços foi uma coisa muito importante para mim, que eu acho que aqueles professores conseguiram fazer, sabe? Criar momentos. Assim. Mas o Floco, calma, não entendi, o Floco era seu colega. Não, o Floco me deu aula. Ele te deu aula? O Floco me deu aula. Eu lembro que, inclusive, eu pensei, cara, acho que eu vou fazer geografia. Teve uma aula do Floco que ele falou sobre prédio. Olha que louco, né? E eu falei, cara, prédios, cara, que interessante. Foi muito interessante. Mó papo de filósofo. Não, ele tipo, lembro que eu falei, cidades verticais. E eu lembro que eu saí da aula e falei, cara, prédios. E eu lembro que foi muito lúdico. Isso que eu tô falando, era muito lúdico pra mim. Muito lúdico, não sabia. Você gostava de ir pra aula? Eu adorava ir pra aula. Eu lembro que tinha aula assim que eu tava cansado, tipo, tinha uma aula no meio que eu gostava de ir. É bem assim. E eu falava, cara, Segunda. eu vou. Eu vou. E aí eu ia assistir a aula assim, tipo, assistia a aula, me divertia um monte, às vezes, cara, isso é muito engraçado, né? Eu lembro que de parar, às vezes, os professores nos corredores, só para bater um papo, eu fazia uma pergunta que eu nem tinha interesse. Então, por exemplo, eu lembro que o Floco, uma vez eu perguntei para ele, tipo, Floco, e aquele negócio das cataratas que você falou? Ele falou, meu, que negócio? Eu falei, as cataratas! Aí ele falou um pouquinho comigo sobre as cataratas, eu falei, interessante. Tá ligado? Tipo, meu, era tipo, eu realmente, tipo, queria conversar, queria ouvir mais, saber mais, sabe? Esses caras me proporcionaram isso. Então, acho que esse é o motivo, assim, que me levou a ser professor. Que você virou professor, então, porque você achava legal os professores. Bom, então, né, esperamos que algum dia nós sejamos conseguir gostamos de vir pra aula toda vez. Porque tem Porque você não gosta de ir pra aula? Não, brincadeira. Não, Rosinha, mas, enfim. Não, é porque sempre tem uns professores que como... Que você gosta mais. Que você que mais você gosta mais, como professores que contam... Fazendo isso como que você faz, assim, contar uma história, descontrair no meio da aula, em vez de só dar uma sequência de conteúdo até o fim, aí todas as aulas seguidas você já tá assim, aí você não aguenta mais. Então, e sim, e faz parte, né? E o que... É que daí são traços, né? Eu gosto muito de alinhar a minha aula com histórias, de contar. É um prazer muito grande quando eu ouço vocês falando para mim, por exemplo, que vocês entendem a disciplina e conseguem associar, por exemplo, na hora da prova, uma história que eu contei. Sim. Entendeu? Que eu falo, cara, tá vendo? Isso que eu queria. Eu sempre quis criar momentos. Entendeu? Sim, com a história da palavra, que a gente não sabe até hoje. A qual palavra. Inclusive, você podia contar essa história. Porque tem muita gente que provavelmente vai assistir, não sabe quem você é, pessoal do terceirão, ou acho que no segundo não tem mais aula, você não dá aula pro segundo, né? Eu já dei aula pro pessoal que tá no segundo, mas eu não dou aula mais pra eles. Então, o pessoal não vai saber, mas tem a história da palavra, né? Várias histórias. Cara, são muitas histórias. E assim, às vezes eu vou contando uma história e aí eu lembro de outra história. E aí eu falo, nossa, essa história é boa também. Mas eu falo, aí não dá tempo. Então, eu sou uma pessoa que eu vivo de história. Tudo pra mim é uma grande história. E às vezes é engraçado porque se você, por exemplo, sentar com uma pessoa que viveu uma mesma experiência que eu contei pra vocês, tipo, cara, eu falo, cara, aí o cara pegou o pão de queijo, eu vou contar tipo uma grande história. E o cara do meu lado fala, tipo, cara, era só um pão de queijo e tinha, tipo, sei lá, uma mosca no pão de queijo. Mas eu faço parecer uma grande coisa, sabe? Sim. Porque pra mim é uma grande coisa. Eu realmente acredito que eu vejo muita coisa onde não tem, sabe? Então eu me divirto muito fazendo esse tipo de coisa. E por que filosofia? Então, justamente por causa do negócio que você falou, que gostar de pessoas o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu fiquei em dúvida entre vários cursos. Porque eu ia muito motivado pelo professor, sabe?
Ele ia fazer arquitetura por causa do floco, por isso por causa dos prédios. eu falei, eu decidi que eu queria dar aula. Foi um ponto, assim, eu falei, cara, eu quero dar aula. Maluco. E aí eu gostava, tinha um professor de física que eu gostava muito, mas eu falava, cara, eu não sei se física e tal. Eu queria uma coisa mais lúdica, assim, tipo, que eu pudesse contar história. Eu falei, cara, não sei se eu consigo contar, eu não sei se eu consigo juntar muito física com história. Aí eu pensei em fazer história, mas ao mesmo tempo eu não queria ficar muito preso, tipo, a fatos, sabe? E aí surgiu sociologia ou filosofia. E tinha história também, que eu falei que não queria ficar preso aos fatos, né? Filosofia e sociologia. E o meu interesse, quando eu entrei no cursinho, era fazer psicologia. Eu queria fazer psicologia. Pelo interesse do indivíduo. Eu não queria atuar como terapeuta. Eu nunca tive essa vontade, assim. O meu interesse era mais entender sobre o ser humano. Era uma coisa mais acadêmica mesmo, mais de estudar e tal. E aí eu vi na filosofia, eu tinha muito interesse na sociologia também, principalmente pelos contemporâneos, né? Então eu gostava de pensar essa ideia de pensar a sociedade, o que é a sociedade, para onde a gente está indo, de onde a gente veio. Mas ao mesmo tempo, eu não queria me prender somente à sociedade, né? Eu queria ir para um lado, às vezes, talvez um pouco mais obscuro do conhecimento. Sabe? Tipo assim, cara, eu queria perguntar o que é o ser do Parmênides. Tá entendendo? Eu não tenho essa sociologia. O que é o ser? Muito menos na física. Você na aula de física ninguém vai perguntar você Tipo, e aí, cara, você é ou você está? Senhor, mas o que é a inércia, assim? O estado da Não, dificilmente alguém fala, cara, é inércia. Agora o ser. Entendeu? Então, assim, eu lembro que quando a filosofia foi esse momento pra mim, tipo assim, lúdico. Eu falo isso pros amigos meus, né? O que eu gosto da minha aula? O que é um pouco pretencioso pra você. O que eu gosto? O que eu amo em mim? Né? O que eu amo em mim? Eu gosto sempre de promover o inesperado. Até pra mim. Sabe? Porque cada aula é uma aula, Miguel. Tem uma turma que eu entro, que eu tô dando uma aula contando uma história, e do nada alguém fala uma coisa e a história muda pra um lado. Então eu sempre gosto de, tipo assim, me surpreender com a própria aula. Tipo, cara, pra onde que vai essa história? Porque tem história, às vezes, que eu tô contando numa turma e ela acaba no meio. Tipo, porque ninguém se interessou. às vezes ninguém se interessou, ou, tipo, algum cara começou a contar uma história mais interessante, e, tipo, eu falo, tá, vamos lá. Então, eu sempre gostei muito do lúdico, sabe? Tipo, cara, eu também quero me divertir dando essa aula, eu também quero dar risada, eu também quero que alguém levante a mão e conte algum fato rápido, que eu dê risada, entendeu? Então, a filosofia me possibilitou ampliar esse leque. Pô, você pode estudar sobre o ser, você pode estudar sobre política, você pode estudar sobre teoria do conhecimento, você pode estudar sobre natureza. É pensável, né? Você pode estudar sobre tudo que é... Cara, eu nunca pensei nessa definição, é linda. Você pode estudar sobre tudo que é pensável. Tudo que é humano para a filosofia, tudo que não é humano, tudo que é e tudo que não é possibilidade de você estudar e avançar os seus pensamentos sobre. Então a filosofia me possibilitou esse leque. Então se eu quisesse um dia estudar sobre, sei lá, o cérebro humano e o indivíduo, eu poderia fazer isso na filosofia. Então a filosofia, eu falei, cara, talvez seja um leque interessante. Então teve uma época da minha vida que eu me interessei muito sobre arte, sobre teatro. E a filosofia tem os seus estudos sobre a arte, sobre teatro. Então a filosofia, ela... É a mãe de todas as ciências. É curioso isso, cara. Você consegue ir a fundo onde você quiser. Né? Você não consegue ir muito longe. Porque na hora que tipo, você fala que ela está sobre o cérebro e aí começa a aparecer coisas muito biológicas, aí não interessa você ficar muito na filosofia e talvez seja melhor você partir para outra área. Né? Sim. É engraçado também que a filosofia é a mãe de todas as ciências, mas não é uma ciência. Não é uma ciência, não. Mas é a mãe delas. Não, porque não tem método, né? Na filosofia não tem método. Ou... Ela tem um método, mas assim, não, método científico. Ele não é um método científico. Método de pensar. Mas qual que seria o método? Porque, por exemplo, na academia, isso é um ponto interessante, né? Então, quando a gente está conversando sobre filosofia aqui, a gente está fazendo um tipo de filosofia. E você tem a filosofia acadêmica. O que é filosofia acadêmica? Ela é exatamente, por exemplo, uma filosofia mais regrada e centrada. Então, por exemplo, eu estudo um filósofo na universidade que chama Keiji Nishitani, que é um filósofo japonês. Que é o budista lá? E aí eu quero estudar Keiji Nishitani. Eu não posso chegar lá e falar assim, o que eu sinto estudando Keiji Nishitani, sabe? Eu não posso demonstrar muito sentimento. Eu tenho que fazer uma leitura sistemática do pensamento dele, exatamente para que um cara que se interesse por essa filosofia, ou um cara que, por exemplo, seja um diplomata, um homem que vai para o Japão fazer negócios,
ele possa ler o meu trabalho e falar, caraca, isso aqui é um filósofo japonês, ele pensa isso, sobre esse tema aqui. Então, tá vendo que é diferente de eu, por exemplo, escrever um livro sobre a minha opinião sobre o budismo, a minha opinião sobre o Japão? Não, é um trabalho sistemático de você desmembrar o cara, reinterpretar o cara a partir de outros pontos de vista de outros filósofos. Então, é sistemático. Então, tem horas, por exemplo, no meu trabalho que eu começo a devagar muito, sabe? Eu começo tipo... E o meu professor da faculdade, da universidade, né, o orientando, ele chega pra mim e fala, Eduardão, Dá uma segurada. vai com calma aí, cara. Tá, ninguém quer saber. Eu não falei isso, ninguém quer saber, Eduardo. Ninguém quer saber o que você pensa, a gente quer saber o que o Keiji Nishitani pensa. A hora que você quiser expressar o que o Eduardo pensa, aí não é na academia. Você quer criar uma nova Você escreve o seu livro, você vai divulgar as suas ideias, mas nesse momento é importante para a academia que você escreva sobre esse cara, que você não expresse opinião, porque na hora que eu estou falando sobre o trabalho do autor e eu expresso a minha opinião sobre isso, tá entendendo? Tipo assim, eu coloco o meu pitaco. Mas deixa de ser um estudo, vira. Deixa de ser o estudo do cara e começa a virar o show do Eduardo, entendeu? Que é interessante o show do Eduardo. Muito interessante o show do Eduardo. Show do É o Eduardo. nome do seu livro, né? É o nome do meu livro. Ué, mas não é o homem que virou árvore? Não. É o Não. o livro fictício que eu vou inventar. Entendi. Ah, pronto, tá O- bom. Eu comprei. Não, então, mas tá vendo? Isso é um ponto interessante. Então, assim, existe a galera que quer se interessar às vezes pelo que eu falo. Pelo jeito que eu falo. Ah, engraçado, o Eduardo é engraçado. Pô, legal, vou escrever um livrinho. Beleza, escrever um livro. Só que esse livro não é um trabalho sistemático da filosofia. Para a academia. Não quer dizer que não é filosofia, mas não é o trabalho da academia, entendeu? Mas eu posso escrever, por exemplo, se eu hoje quiser escrever um livro sobre filosofia, tipo um tratado filosófico sobre algum assunto, sobre, sei lá. Tentar explicar para um cara que não tem Que não tanto tem- conhecimento. verdade. É diferente, entendeu? Tipo, um trabalho do outro, né? É que aí a gente tem o que é interessante lembrar é o seguinte, né, Miguel? Quando a gente está falando de... Voltou? Voltou. Então, a gente tá falando, só para situar o assunto aqui, o que eu tava comentando é que, por exemplo, falando sobre a questão de você poder escrever. Dentro do campo da teologia, tem um negócio chamado Teologia Sistemática, que é um livro que você sistematiza todos os temas da teologia, tipo, em um livro só. Tipo, claro, sendo mais extenso ou não, que você tem a de várias teologias diferentes, e tipo, você pode falar sobre o que você acha e o que você... Ah, não, de novo? Ah, que bom. Vou ter que explicar tudo de novo. Deixa eu ver. Vai. Isso funciona resolve. Vocês nunca arrumaram nada? Não, é que nunca deu esse problema. Todas as vezes funcionou. Não, tá funcionando. Mas eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo nada. O problema é no fone. Então você deu um programa mal por causa do fone. Ah, tá. Achei. Tá. Não, mas tá. Bom, então Pam, Só de lado. O importante é isso aqui. Quando isso não descer, tá bom. Bom, voltemos à programação. Aparece. A gente podia colocar aquele Bidu, já viu o Bidu Ah, que sei. aparece no desenho Que da aparece Band, no Cine GB. Esse é o nome. Isso aí. Bom, continuando, cada você pode escrever, cada um a sua interpretação e o seu. Como é que eu vou falar? Sua opinião sobre alguns assuntos e isso aí continuar a respeitar. O ponto assim, que eu acho interessante, e aí entram algumas coisas, não sei se é uma das perguntas de vocês, mas o que eu acho legal falar é assim, na filosofia você pode escrever o que você quiser, cara. Se o Guilherme quiser escrever o tratado dele, você quiser, eu quiser, todo mundo pode. E eu particularmente defendo muito a ideia de que a gente tem que colocar sim a nossa originalidade no papel, a gente tem que sim divulgar nossas ideias e fazer o nosso momento, entendeu? É interessante. Ah, será que é interessante pro cara que tá na faculdade de filosofia? Pô, mas quem que se importa com o cara que tá na faculdade de filosofia, entendeu? Sabe, eu acho que a filosofia, ela tem um trabalho rigoroso da academia que é importante, porque assim, cara, é a história do pensamento ocidental, a história do pensamento oriental, quer dizer, a gente precisa saber o que foi pensado ao longo da história da humanidade, eu preciso de caras sistemáticos para conseguirem colocar isso no papel, exatamente para que a gente consiga acessar esse conhecimento de uma forma um pouco mais fácil, por assim dizer, para que eu não precise ler o autor diretamente. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso, por exemplo, falar assim, pô, mas será que eu sou relevante? Fala, cara, provavelmente não, mas nem o Keiji Nishitani é relevante. Quem é que conhecia o Keiji Nishitani? Mas lá tô eu, tipo, escreveu 200 páginas sobre o cara, entendeu? Então, assim, eu sou um defensor, mas ferrenho, assim, da própria originalidade. Eu acho que a gente tem que, sim, colocar, às vezes, a nossa
cabeça para trabalhar, produzir coisas, porque às vezes alguém vai ler, sempre alguém lê, isso é muito curioso, alguém lê. E faz diferença, cara, na vida das pessoas. Parece que não, mas a gente contém esse poder, cara, um poder interessante. Pro bem e pro mal. Pro bem, pro mal, sim. E... Mas você quer fazer uma pergunta, chat? Estou monopolizando. Não, agora que a gente tá falando de escrever livro, você escreveu um livro. Cara, na verdade eu escrevi alguns livros já. Alguns? É. A gente só achou um. a gente Porque só assim, achou ó, a gente já falou isso no podcast com o Testa, mas a gente stalkeia todos os professores que vêm aqui, entendeu? Então a gente, tipo, entra O lá. que vocês descobriram sobre Eduardo Fávaro? É que faz muito tempo que eu pensei, acho que faz... É que a gente já planejou isso faz o quê? Sei lá, um mês e meio. Por Então, aí. tipo, mas Não, mas... a gente descobriu, ó, sobre... que você escreveu uma tese sobre Albert Camus. A gente chama de dissertação. Dissertação, É, Então, sim. inclusive a gente pode falar sobre todos esses, sei lá, autores. Logo, Vamos ver, o que mais? Falamos sobre o seu livro do Albert Camus, você escreveu um tratado sobre a docência de filosofia no ensino médio. A gente sabe tudo sobre você, entendeu? A gente descobriu então a gente tá falando aí, nem o professor tá salvo, porque a gente vai pesquisar, vai achar até as últimas coisas, mas... Jus Brasil, né? Aquele processo que tá recebendo nas lojas americanas, que você quebrou um patinete. Isso aí. A gente pode achar seu tio já, descobrir qual que é a palavra dele lá. Inclusive a gente descobriu uma foto, deixa eu ver se eu acho a foto aqui. Mas enfim, pode ir falando sobre o seu livro que eu vou tentar achar a foto. Ok. Quer fazer uma pergunta específica, William? Não, eu só quero saber o que é o livro. Cara, o que é o Eu li livro? uma parte, que a parte que tava de graça lá eu li. Pô, é massa. É que eu aumentei o preço dele agora, tá mais caro. Tá quanto? Agora ele tá 20 alguma coisa, 25. Então pessoal, compra o livro Ó, agora. compra, hein? Compra que é bom, Tem cara. na Amazon, né? Eu vou falar, Guilherme, Ô, tinha que ter comprado antes, tava R$4 antes. Eu talvez seja o maior livro da humanidade, irmão. É verdade, você não leu ainda? Talvez. É que nem o Schrödinger's Cat lá, o gato do Gato de Schrödinger. Schrödinger. Você não leu ainda, você não tem como saber Você o que não tem aconteceu. Não julgo o livro pela capa. Incrível. Não, mas cara, eu vou falar. Eu acho que pretensão minha, eu me considero assim, eu falo que eu sou um escritor, cara, eu sou escritor e nunca tive a pretensão de ser o melhor dos escritores, mas eu nunca tive o medo de ser um escritor ruim, entendeu? Porque você já meio de escritor ruim, você pode ser um escritor E aí ruim, tipo cara. assim, a minha relação com a escrita, ela nasce a partir do desejo de poder me conectar com pessoas que às vezes têm o interesse de se conectarem comigo. Às vezes, por exemplo, isso é muito interessante, né? Quando eu disponibilizei o Homem que Virou Árvore, não foi o primeiro livro que eu escrevi um outro livro, só que ficou muito ruim. E esse eu não coloquei. Esse ficou muito ruim, porque era uma história, tipo, eu não desenrolava, mas eu fiz, tipo, eram, sei lá, tipo, 100 e tantas páginas. E não foi. Eu falei, deixa isso de lado. E aí eu escrevi O Homem que Virou Árvore numa fase muito específica da minha vida. E foi engraçado, porque à medida que as pessoas à minha volta iam lendo o livro, elas iam me sacando. Isso me dava um pouco de vergonha. E os caras, cara, sabe o que eu acho que eu entendi você agora, cara? Eu falei, meu Deus. As pessoas sabem que eu sou. E aí, tipo assim, mas o que era interessante? Isso possibilita uma conexão muito grande de você com as pessoas. E eu lembro que escrever sempre foi essa a minha ideia, né? Porque eu sempre senti que às vezes eu queria conhecer mais pessoas da minha família ou pessoas da minha volta, só que eu não tinha como acessar essas pessoas. Então, por exemplo, a minha dissertação do TCC, se você lê a minha dissertação, você com certeza acessa um pouquinho mais a minha vida. Se você, por exemplo, lê O Homem que Virou Árvore, você com certeza me entende mais um pouquinho. Se você ler um outro livro meu lá que eu escrevi, que também está na Amazon, chama O Perfeito Imperfeito, um clássico da literatura nacional. Daqui a 200 anos, as pessoas vão dar o nome do filho de Eduardo Fávaro para homenagear e as pessoas vão aprender sobre Eduardo Fávaro na... E esse podcast, bombando. Bomba, é verdade. Vai ser tipo aquelas bombando. fitas, tipo, vai estar guardado sim. no Museu Nacional, assim. O professor vai passar no Data Show. Nada né? show, isso aí. Já viu a entrevista aí do autor? Vou assistir aí. Tem que fazer pequeno, então, para dar para assistir uma aula só. Então, assim, o que acontece é isso. Eu acho que escrever sempre foi uma possibilidade de me conectar, assim. E as pessoas que... por exemplo, tem o TCC do meu irmão, né? E Esse a gente não stalkeou ainda. eu nunca tinha lido, e quando eu li, assim, eu falei, caraca, olha só, meu irmão escreveu um bom TCC, sabe? Tipo, você consegue acessar um pouco mais as ideias da pessoa, então, de certa forma, foi um jeito de eu deixar a minha parte da história no mundo.
eu tinha um professor na faculdade que chama Américo Grisotto, e o Américo ele foi uma grande inspiração para mim. E eu lembro que um dia eu fui sentado lá dele para ver umas coisas assim da faculdade, e eu vi um arquivo com um nome estranho no computador dele. Eu falei, o que é esse arquivo aqui? E aí ele falou, uma sequência de histórias minhas que eu tenho de quando eu era criança, que eu fui sempre anotando essas histórias, né? E o nome que é estranho que era um apelido dele quando ele era criança. Eu falei, por que você não vende, cara, essas histórias, publica, né, meu, a gente compra, pô. Ele falou assim, ninguém quer ler, não. Eu pensei, eu quero ler, cara. Sabe, você fala, cara, tipo, é relevante, eu quero ler, cara, essa parada. Só que como ele não publicou, eu nunca li, e eu sinto que deixei de me conectar um pouco mais, entendeu? Roberto? Américo Grisotto. Américo Grisotto. Não, verdade, cara. E assim, quantas vezes será que vocês, por exemplo, a Paola, o Pedro que foi embora, a gente não às vezes escreve bastante coisa, tem as nossas historinhas, nossos pensamentos, nossas reflexões, a gente deixa tudo guardado, cara, por medo de não ser relevante, por medo de ninguém querer ler. E você fala, e aí, daqui a pouco, por exemplo, a gente vai embora? Se é que vocês me entendem, a gente vai embora. A gente vai morrer. Né? Vai embora. A hora que a gente vai embora, cara, talvez as pessoas queiram acessar um pouco do Miguel, um pouco do Guilherme, um pouco do Eduardo, um pouco da Paola. Talvez seja um neto, um filho, um sobrinho, um amigo. E ele vai ter lá esse material disponibilizado, né? Esse momento. E não precisa ser um livro, pode ser um trabalho artístico, pode ser um desenho, pode ser uma dança, pode ser um teatro, uma peça, pode ser uma música, pode ser um podcast, tá ligado? Isso que eu penso. Dependendo, né? Se você ficar muito famoso, a gente já guarda essa garrafa aí. A gente Vende garrafa, no Mercado Livre. Nos garrafa panos ali. com o DNA de Eduardo Fávaro. Separar o pano que caiu no negócio do Tessa, vender assim, relíquia. É verdade. Não, e a gente também pode separar a garrafinha de cada professor, assim, né? Porque a do teste até hoje no lixo aí. A gente tem que a descartar gente o- guarda, faz uma coleção, assim. É. Vamos colonar todos os professores. Mas deve estar cheio de brigadeiro, bicho. É verdade. Vocês podem vender minha garrafinha, tá, cara? Eu permito. Pode, você permite. Garrafinha da qual a marca? Não Voz. tem marca. É Voz. 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 Sei, é da voz. Bom, e por que filosofia budista? A gente já tá falando disso, né? Mas tipo, por que filosofia budista? Por que você acha isso legal? Cara, na verdade, isso é uma parte muito recente da minha vida, assim. Eu fiz filosofia, e como qualquer aluno de filosofia, a gente só estudou filosofia ocidental durante a faculdade. Ah, não, isso tudo filosofia oriental? Não. Por quê? Porque Tá bom. pra academia é irrelevante. Olha só que curioso. O número de estudos que tem sobre filosofia oriental hoje no Brasil tipo assim, cara, é uma coisa... É irrelevante. É um número relevante frente a todos os outros estudos dos europeus, né? Por quê? Tem tanto uma distância linguística, uma distância cultural, existe um preconceito muito grande, porque não é produzido do jeito que a gente gosta de produzir, então não é aquela coisa sistemática que eu estava falando. E eu tive contato com o Oriente, vamos dizer assim, quando eu comecei a praticar meditação e yoga, mas totalmente desconexo da filosofia do yoga, da filosofia da meditação. Só praticava. Chakra aqui, tipo, muito louco. Não, cara, não, meu, ó, só aqui, ó. Só não... Abriu o terceiro olho. E eu lembro, tipo assim, às vezes ficava 40 minutos, 50 minutos meditando. E assim, é um processo interessantíssimo, assim, interessantíssimo. A vida muda, você muda, o jeito que você se relaciona com as pessoas muda, tudo muda, é muito louco. Mas sim, desconectado total da filosofia, da parada. Sempre estudei, nessa mesma época que eu estava entrando na questão da meditação, da yoga, eu estava escrevendo um TCC sobre Albert Camus, que é um argelino. Ah, não é Camus, é Camus. Camus é o termo correto, né? O termo francês, mas entendi. se quiser falar Camus também, Camus. A gente tá se quiser falar Gilberto Nossa, bom, Camus, tá Mas valendo. tem uns também que o pessoal exagera, né? Tipo assim, às vezes você vai ver um cara muito famoso e o cara fala o nome tudo errado, fica com uma agonia. Descartes. É o Descartes. Descartes, Descartes é um clássico. Ou quando a pessoa fala John Wycliffe, nossa, eu fico com agonia. E aí, cara, eu fiz aquele caminho de Santiago. Essa história aí a gente tinha perguntado também, Caminho de Santiago. Eu fui fazer o caminho de Santiago e sim, fiz o caminho de Santiago de boa e eu fui viajar para algumas cidades.
E aí eu saí lá de Santiago e eu acabei depois que eu acabei a caminhada, eu fui para Lisboa e depois fui para Porto. Chegando em Porto, cara, essa história é uma história muito louca. Calma, então você fez tanto aqui no Brasil, aquela caminhada que você falou, e o Santiago de Compostela na Foi no mesmo ano, foi no É mesmo na ano. Espanha ou em Portugal? É na Espanha. Ele começa na Espanha, ele começa na França, ele vai até Santiago da Compostela, que é tipo o extremo oeste da Espanha. Mas como é só uma caminhada assim? Só caminhando, são 800 quilômetros, É tipo 20, eu demorei 24 dias, a galera demora tipo uns 32, 34 dias. Mas eu sou incrível. Né? Então, Aí, o cara foi é, sem parar, 800 quilômetros. aí, cara, chegando em Porto, eu conheci não, tava lá, tipo, uma rodoviária. Tem rodoviário na Europa, não sabia. Tem. E aí eu tava na rodoviária sentado assim lá em Porto, tipo, de boa, aí chegou uma menina. E aí, tipo, eu olhei pra ela assim, eu vi que ela tinha a conchinha de Santiago, porque quando a gente faz a caminhada de Santiago, a gente leva uma conchinha, né? Tem uma conchinha, tipo, ó, você não caminha de Santiago e tal. Eu falei, você fez o caminho? Ela, fiz. Ela falou, ela não só fez, irmão. Que ela fez França, Santiago da Compostela, e depois ela foi andando até Porto. Tipo, ela fez tudo andando. E aí, conversando com ela era chinesa, mas ela morava na Califórnia e tal, beleza. Aí no meio do Nossa, caminho... chinesa morava na Califórnia com um brasileiro. E aí, espanhol. cara, mas era uma mina, tipo, vividaça. Ela tava passando tipo, por totalmente uma crise existencial, assim. Ela largou, tipo, tudo e foi dar um rolê. E aí, tipo, no meio do caminho, a gente conversando, aí a gente marcou de viajar, porque a gente estava em Santiago. Ela tinha uma viagem marcada pro mesmo dia que o meu, só que pra Espanha, pra Barcelona, e eu ia pra Itália. E aí a gente marcou de conhecer umas cidades em volta ali, tipo, que a gente tinha o mesmo pique, né? A gente conseguiu fazer as mesmas coisas. Então viajar com alguém muito estranho, muito diferente é sempre um saco, né? Então como a gente tinha o mesmo pique, eu sabia que ela era muito de boa, eu também era de boa, a gente foi viajar junto. E ela perguntou pra mim, o que você estudou na sua faculdade? Você estudou Confúcio? Eu falei, cara, não. Ela falou, você Mas estudou... ela é filósofa também? Não, mas ela tinha as referências da China, né? Que ela morou lá, né? Entendi. Ela falou, você estudou Lao Tzu? Eu falei, não. Ela falou, você estudou sobre o budismo? Eu falei, não. Ela falou, o que você estudou então? Eu falei, Aristóteles, Platão, Aristóteles. E ela falou, não aprendeu mais nada? Eu falei, cara, não. E isso foi muito louco, porque foi um momento, Miguel, o Guilherme, que eu falei, cara, meu diploma é uma mentira. Os caras falaram que eu sou licenciado em A filosofia. crise existencial passou por ocidental. Mas eu lembro que eu ficava lembrando daquele papel escrito tipo filosofia, e eu falei, cara, eu acreditei que eu aprendi filosofia, mas eu não aprendi, cara, porque tá faltando muita coisa ainda. Aprendeu o começo. E aí eu lembro que ela falou assim, lê esse livro, chama Jornada ao Oeste. E é um livro que inspira, inclusive, o Dragon Ball Z, né? Nossa, a ligação é infinita. Tipo, mas o Mao Z, a menina chinesa da moda. E aí eu fui ler esse livro e ele contava essa jornada do cara pro cara, o primeiro, porque teve um cara, realmente um monge, que foi o cara que buscou as escrituras sagradas do budismo, do Buda, e levou para a China. Então ele foi andando até a Índia. Porque senão não tinha budismo. Porque não tinha como, né? Como é que ia chegar? Não tinha tipo WhatsApp, e-mail, o cara foi andando, irmão. Ele foi andando. É que na história vira um negócio meio místico, aí tipo, o Buda protege ele com o macaco, por isso que o Dragon Ball tem um macaco, lembra que ele é um macaco e vira macaco? Sim. Lembra disso no Dragon Ball? Não? E tipo assim, é tudo muito místico, então tipo assim, aí tipo, o Buda protege ele com o macaco, aí o macaco vai com ele tem uns amigos. Só que a história de verdade é um cara, ele foi até a Índia, pegar as escrituras, tudo andando, ele volta andando para a China, ele demorou tipo, não sei quantos anos fazendo isso. E conta meio que essa história. E aí eu lembro que eu voltei e eu comecei a ler algumas coisas e eu falei, caraca, parada interessante, assim, tipo, o Tao Te Ching, né, que são aquele Yin Yang, tudo começou a ficar muito interessante para mim. Por quê? Porque como eu não conhecia, era tudo muito novo. E eu fui me interessando, e eu falei, cara, eu vou ver se eu consigo fazer um trabalho acadêmico sobre isso. Só que aí que entra a parada. É difícil você encontrar trabalhos orientais, Guilherme, no molde ocidental. E aí um dia eu fui Mas numa... não é um livro? Tipo, ele escreve um livro. Mas ele não é sistemático. Ele é meio fala poético, várias ele é meio poético. Diferente de haiku. Tipo assim, pô... quer ver? Tipo, sei lá, tipo...
todo galho, toda árvore gigante já foi um galho, toda viagem começa com o primeiro passo. Sabe esse tipo de coisa? Que quer dizer muita coisa, mas não quer dizer nada. E aí, tipo, eu lembro que um dia eu encontrei um cara numa lojinha de presentinho, assim, sabe? Sabe que vende incenso, essas paradas? Aí, tipo, Mas isso aonde? No Brasil? aqui. Porque eu já estava interessado. E aí eu lembro Aí o que... cara já foi pra China lá e Não, eu fiquei fissurado. Eu lembro que eu voltei e eu encontrei esse cara. Tipo, um tiozinho. Uma lojinha. E aí eu falei, meu, o que você sabe sobre o I Ching? Que é o livro que conta o Yin Yang, né? Que explica essa questão da conexão dos seres e tal. E aí ele falou, cara, vem comigo. Até cuspir na mesa. Ele falou, cara, vem Tem comigo. conversão. Vem comigo. Aí ele me levou pro fundinho da loja e tinha tipo um livro, cara, em cima de uma mesa, assim. Tava lá, irmão. Tava lá. E aí ele chegou, eu falei, cara, legal. E como é que eu faço para estudar o I Ching? Porque eu já queria escrever uma dissertação de mestrado. Aí ele falou assim para mim, você não estudar I Ching. O O Sting estudou você. I Ching. Não, muita coisa de filme. Não, mas cara. E eu falava, tá, entendi, mas assim, como é que eu faço pra entender? Ele falou assim, você não entende I Ching, você vive I Ching. Eu falei, cara, eu sei, mas eu preciso escrever um trabalho. Eu não posso. O trabalho. O trabalho vai vai escrever chegar no você. dia vai ter um papel escrito você vive Tim. E aí você fala assim. Eu falei, tá, como é que eu vou trabalhar em cima dessas informações? E aí, nesse meio caminho, eu comecei a pesquisar o que eu ia fazer, encontrei o professor que é o meu orientador da faculdade, e ele falou, cara, tem esse cara que faz uma conexão Japão-Europa, é o primeiro cara que faz isso, um dos primeiros caras que fazem isso, então você consegue estudar na academia esse cara e não perder o Oriente, entendeu? Ô, Paola, e esse barulho aí? Lá fora? As Nossa, parecia muito crianças. tá vindo de um celular esse barulho. Ah, tá, enfim. Mas foi isso, cara. Ah, entendi. Daí você... Aí você fez. Esse é o tal do Albert... Não, não é Albert. Não, o Camus, ele é um existencialista. Ah, amigo do... Então ele trabalha sobre essa questão da vida, né? Ele não é amigo do Sartre lá? Eu pesquisei. Eles eram Amigo do amigos, Sartre. só que eles romperam, né? Eles romperam, porque o Sartre, ele acaba meio que se apegando ali à União Soviética, meio que ao O Sartre era comunismo. meio perturbado. E aí o Camus, ele fala, pô, Sartre, os caras estão matando gente lá, velho. Ô, você sabia que o Sartre era pedófilo, né? Cara, tem umas histórias dele. Não, porque tem a né? história da Simone de Beauvoir, que tem assim, tem um livro de uma menina que a Simone de Beauvoir, ela levava essas meninas. É meio pesado, não sei nem se eu posso falar isso aqui, porque depende de quem é. Esquece, Miguel. Pula essa parte, Miguel, pelo amor Mas de Deus. enfim, não era legal. Tem uma pessoal. história. Não era Mas assim, e assim, eles eram amigos, mas eles rompem no meio do caminho, né? E aí vai cada um pra um canto e eles começam a virar meio que inimigos de escrita, assim. Por causa de ideal político, assim. bem comum, né, pessoal, romper por causa de ideia. Não acontece. Mas aí você concluiu o trabalho? O Camus foi lá na faculdade, isso foi em 2018, 2017, 2018. E a dissertação agora sobre a filosofia japonesa, eu já acabei, eu tô só remodelando pra conseguir entregar o trabalho, né? Fazendo correção. Você ainda tá fazendo. Mas é mestrado? Não, na verdade eu acabei, é mestrado. Mestrado. Eu acabei, tipo assim, a parte mais difícil já foi. Aí eu só tô, tipo, tendo que fazer algumas recolocações, tipo assim, tem que corrigir essa vírgula, tem que, sabe? 200 vezes 200 páginas. Faz parte do show também, né? É cansativo, mas a parte mais difícil já foi, que é tipo sentar E fazer mesmo. Agora é só podar. agora é só podar, eu gosto do termo lapidar. Lapidar. E a menina da Espanha? Cara, ela foi pra um canto, eu fui pro outro. E você e foi nunca isso. mais falava? Não. Bonito, né? Eu acho bonito isso, cara. Fala só essa coisa. Eu achei que você tinha que fazer alguma... Nossa, hoje nós somos melhores amigos. Não. Tipo, Eu tive, o Caminho de Santiago me ensinou uma coisa que eu achei muito bonita, cara, porque o caminho, você encontra pessoas, por 5 minutos você constrói um vínculo e depois você anda um pouquinho mais rápido, você nunca mais vê, cara. E eu fui, e assim, coisa minha, eu sou louco, gente, tá? É um fato meu. Eu fui sem celular. Top 10 fatos. Eu Sem celular. levei o celular, né? Mas eu falei pra minha família que eu falei, olha, eu não vou usar o celular enquanto eu estiver viajando. Só se eu cair num buraco. Não, e aí uma pergunta foi assim, mas e se você cair num buraco? E se você se machucar? Eu falei, tá, vocês vão fazer o quê? Vocês estão aqui no Brasil? Pega um avião. Vocês vão lá, não vai fazer nada. Então assim, Tô aqui no meio da Espanha, assim. eu falei, pega um o negócio, avião. foi o negócio seguinte, a viagem demora mais ou menos um mês. Se em um mês vocês receberem uma notícia minha,
saibam que aconteceu uma coisa assim. Agora você não tem o que fazer. Agora também não sei ouvir. Então assim, também não faz sentido. Agora, tipo, eu vou desligar o celular porque eu quero ter experiência autêntica, entendeu? De estar ali naquele momento e só ali. Então, eu lembro que em vários... Eu tenho um arrependimento muito grande dessa viagem, eu já falo sobre isso. Mas em vários momentos, eu lembro que tem uma foto, cara, que eu nunca vou achar. Eu já procurei, eu já falei, puta, que eu sou burro, cara. Que eu lembro que eu fiz meio que um grupinho de amigos, assim, a gente era tipo um norueguês, finlandês, sabe, eu não lembro o que era agora, um inglês e um australiano, a gente andava junto, assim, sabe? E aí um dia a gente sentou num lugar, tipo um café, um lugar tipo, muito lindo, uma cidade tipo antigaça, a gente tirou uma foto, tipo, nós 4 sentados tomando café, assim, sabe? Bem histórico, assim, tipo... Os 4 cavaleiros do Zodíaco. E aí o cara falou, Eduardo, qual que é o seu número que eu vou te mandar a foto? E eu passei meu número pra ele, só que, aquela mistura do meu inglês com português e ele... Que aparentemente tá com bateria 100% agora. Vou Olha lá. comprar um pack de 16. Peguei nos controles do Xbox, tirei todas as pilhas, não posso mais jogar, mas daí o bagulho não funciona. Xbox? Você perdeu todas as pilhas do Xbox, acabou. Mano. Custa tipo vintão a pilha de 2 pilhas. Não, a duração durou o quê? Um podcast e meio. As pilhas. Onde é que a gente parou? A gente parou seria contar a história ali. Do Não, mas antes de ter que... arrependimento. Tá, então, aí, tipo, a foto, cara, aí tem aquela foto, eu nunca vi aquela foto, eu nunca vou ver, porque assim... E aí, você eu teve tenho- algum contato com algum deles? Não, cara, quando eu tentei achar os caras, eu não conseguia, porque, tipo, o nome dele era finlandês, o norueguês era Zoro, que eu não sei escrever aquilo, tipo, aquele Zoro com bolinha que risca, Sim. não sei, nunca mais achei. O único cara que eu tenho contato é um alemão que eu conheci lá, e a gente brigou no meio do caminho, e ele foi pra um canto e foi pro outro, e depois eu mandei e-mail pra ele. Ele mandou e-mail pra mim com as nossas fotos juntos lá, né? E aí eu falei, cara, eu sei que as coisas não ficaram bem entre a gente. Mas, tipo assim, porque um dia, tipo, ele tava com pressa, eu queria tomar um café, e ele falou assim, eu quero sair, eu quero ir andar. Eu falei, tô tomando meu café, cara. Espera. Ele falou, eu vou esperar, mas é pela parceria. Eu falei, cara, você espera, tipo, sabe, você espera se você quiser. A gente brigou. Parecia um casal. E aí ele foi esperando, eu sei que uma hora a gente foi andando assim, e eu falei, vou amarrar o tênis. Aí ele parou de meio, ficou tipo, fica amarrando o tênis. E aí eu falei assim, se quiser ir, tu vai indo. Ele foi, eu fiquei, tipo, amarrando o tênis um tempo, sabe, tipo, ele ir pra frente. E aí eu fui andando devagar pra ele ir pra frente, eu sei que uma hora ele foi tanto pra frente, cara, não encontrei mais ele e ele foi embora, velho. Cara, deve ser muito estranho isso, porque é o mesmo caminho, né? Se É, você e- encontra... Tipo, O que acontece é o seguinte, por exemplo, isso que é legal, tipo, eu andava mais ou menos 40 km por dia. É bastante. É uma maratona por E a dia. galera andava tipo 20, então dava mais ou menos umas 8 horas caminhando. O ser humano caminha mais ou menos 4,5, 5 km por hora. Como é que eu sei disso, Guilherme? Porque eu caminhei 800 km. Então eu conseguia te dar uma ideia. E aí, tipo, então você imagina que eu caminhava mais ou menos ali 40 km, dava 8 horas de viagem, assim, até um pouco pra mais. 8 horas caminhando por dia. É. Mas no começo você não, tipo, morre de tão cansado. Ah, não descansado, mas o que dói, cara, duas coisas, tá? Bolha. Psicológico e bolha no pé. Então, tipo assim, mas isso é muito louco, porque quando eu saí do Brasil, todo mundo ficava assim, não vai dar, hein? Não consegue, cara, é impossível, não sei o quê. E eu falei, cara, não deve ser impossível. Essa galera tá muito fresca. E dava, velho, tipo assim, andava. O dia que eu mais andei, eu andei 48 quilômetros, eu acho, sabe? E... Ficou shapeado no final. Nada, cara, eu fiquei pesando, acho que uns 67 quilos, cara. Então você, tipo... Meu, sequinho, tem umas fotos minhas assim, que eu tô só o osso. filezinho de borboleta, cara. Tem nada assim, porque caminha muito, bebe muita água, eu comia uma vez por dia. Uma vez por dia? E cara, sabe quanto eu gastava por dia lá? Que é 2 7, 8 euros por dia. Sabe? Tipo assim, aí tipo com hospedagem dava Ué, mais 5, 7. na época, calma, não sei quando você foi, né? Mas não devia estar... Ah, mas era tipo 6 reais. 40. Não, era 5 reais. Era tipo, dava às vezes 40, 50, 60 reais por dia. Então você fala assim, cara, é muito pouco. Pensar que é uma viagem pro Brasil que o cara faz e. Ó, sem Só de brincadeira. almoço você gasta já, tipo, aqui no Brasil, 20 então. Cara, e assim, mas por quê? Foi o meu tipo de viagem. Então, tipo, eu percebi isso. Quanto mais eu comia, menos eu caminhava. Eu falei, cara, preciso comer o mínimo possível para caminhar o máximo possível. Tomava muita água.
E eu dificilmente comia fora, né? Eu geralmente fazia meu próprio alimento. Então, tipo, isso é muito barato. E, tipo assim, foi uma viagem absurdamente barata, assim. Foi, tipo, quase um mês viajando. E não saiu, tipo assim, mais que, tipo, sei lá, mais do que uma viagem que o cara faz daqui durante uma semana, vivendo mais ou menos, sabe? Então, Mas assim, se você, por exemplo, morando aqui, porque eu não sei quanto que uma pessoa gasta por dia, porque, né, mas tipo, morando aqui e andando lá, quanto você gasta mais? Tipo, por dia. cara, não dá muita diferença. Tipo, o jeito que eu vivenciei lá... Ah, então, tipo, sei lá, por exemplo, vamos supor que num dia você gasta 50, 60 reais, tipo, comendo comendo fora, comeu fora dá muito mais É coisa, porque né? é difícil de mensurar quanto você gasta por dia, porque você, tipo, não faz tudo. Por exemplo, sei lá, você abastece o carro. Tipo, Não vai ser seu carro, mas tipo não, assim... sim, mas por exemplo aqui, você não tem como mensurar quanto você gastou em um dia tendo abastecido o carro lá o que eu falo é o seguinte, tipo, lá, o Miguel, eu vivi uma vida muito intensa, o tipo de viagem que eu fiz não é todo mundo que faz. Mas eu, por exemplo, não comia em lugar caro, eu não ficava, tipo, fazendo, tipo, não dormia também em lugar caro. Então tudo isso possibilitou uma viagem muito mais barata, assim, e volto a falar, mais barato do que muita viagem que a gente faz aqui no Brasil, às vezes, por uma semana, e caríssimo, assim, tudo caríssimo. Lá eu vivi totalmente barato, eu fiquei até impressionado, assim, tanto que sobrou uma grana pra eu, tipo, ir rodar mais coisas, sabe, tipo, pra Portugal, e depois fui pra Itália, que tava programado, mas com uma tranquilidade financeira maior, assim. E aí o do arrependimento que eu ia falar pra você, essa questão do celular e tal, eu lembro que teve um dia que eu tava meio pistola, porque o psicológico do cara começa a pegar, assim, sabe? E por isso que eu andava muito, porque eu queria acabar logo, eu falei, cara, muito mais. Eu lembro que eu sonhava, assim, cara, que eu tinha acabado, eu acordava na cama com a galera do lado, falava, nossa, tá aqui ainda, né? Acordava com câncer. Cara, e esse cara era frustrante pra mim, e aí eu lembro que eu andava muito, teve um dia que eu tava muito pistolinha. É porque fica monótono? Qual que é o... Só anda. Cara, porque só anda e assim, e sol na cabeça, e quando você começa, você fala, cara, eu vou até o fim. Só que no quilômetro 300, você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Ainda falta... Cara, 500 quilômetros. E era pensando, eu falava, cara, ainda falta 500 quilômetros, eu tô nem na metade. E eu lembro que eu falava, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu lembro que eu olhava pra você e falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? E assim, cara, teve uma hora que eu chorei, cara, eu tava andando, eu chorava, eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Tá errado isso aqui, cara. E eu lembro que eu pensava na minha família, eu falava, cara, não, eu consigo. Eu lembro que na minha cabeça eu falava assim, cara, eu consigo, mas eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E eu lembro que um dia conversando com um cara, também um brasileiro que encontrei no meio do caminho, eu falei pra ele, cara, engraçado pensar que é uma jornada que não é pra ser fácil. A gente vai tipo, não, vai ser uma jornada espiritual, vai ser muito legal. Cara, não necessariamente o espiritual é legal, né, mano? E assim, aí tipo, e eu lembro que num dia eu tava muito pistola, e isso foi uma grande lição pra mim, assim. Eu tava muito pistola e tinha um senhorzinho, cara. E ele me chamou, e ele falou, meu, você pode tirar uma foto pra mim? Acho que ele era espanhol, mas ele tava fazendo uma caminhadinha. Mas era um senhorzinho muito simpático. E eu falei, posso, tal. Tipo, em nenhum momento eu fui grosso com ele, eu fui simpático o tempo todo. Só que eu tinha o costume de perguntar o nome das pessoas para anotar no meu diário. Eu tenho um diário. Então, esse diário, eu vou inclusive publicar ele, que é o diário da viagem inteira. Desde o dia que eu saí do Brasil até o dia que eu acabei a viagem. Todo dia você escrevia? Todo dia eu escrevi. Sério? É um diário gigante, assim. Sabe aqueles caderninhos da Tilibra, pequenininho, assim? Aqueles caderninhos? Cara, tá completo, assim. Porque eu falei isso. Eu falei, cara, eu não quero deixar foto, eu quero escrever, eu quero só registrar meus sentimentos, essas coisas. E eu tava meio... mais. Mas não é, tem uma parte que eu falo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, não acaba. Tipo, cara, sincero, assim. E eu lembro desse senhorzinho que ele falou assim pra mim, ele falou, pô, tira uma foto pra mim? Eu falei, tiro. E a gente tava do lado daqueles tipo, parques eólicos gigantescos, lá tem vários, assim, cara. Lindo, lindo. E aí eu tirei a foto dele, ele falou, meu, você quer que eu tire uma foto sua? Eu falei, não precisa não, foto celular. E aí eu tava só querendo ir embora, tá ligado? Tava cansado, tava meio pistola. E eu não perguntei o nome dele. E ele foi muito simpático comigo, ele pareceu ser um cara muito legal, e eu não tenho o nome dele. E tipo assim, eu fui embora, eu não sei o nome dele, nunca vou saber. E aí eu penso, pô, é um pequeno vínculo que eu podia ter criado, que eu lembrar da vida inteira, e que eu não criei, porque eu tava pistolinha, cara. Entendeu? Sabe, tipo... Uma coisa nada a ver. Nada a ver, não, né? mas é interessante, porque você anotou o nome de tipo, toda pessoa. De todo mundo que eu conheci eu anotava, né?
nome, profissão, país, tipo, eu chegava no fim do dia, eu ficava anotando. Todo mundo ia dormir e eu ficava sentadinho lá, tipo. Zong norueguês pescador. Tipo, eu conheci um cara, tipo, um norueguês que ele era, tipo, guia turístico. E aí foi muito engraçado, conversando com ele, eu falei, cara, eu acho muito legal o tanto de coisas que vocês sabem, os guias turísticos. Ele falou assim, cara, geralmente a gente não sabe. A gente vai falando que a gente ouviu os caras falando sobre, e à medida que alguém pergunta, a gente vai, tipo, construindo uma história em cima, e as pessoas falam, ó, essa pedra, sério? Essa pedra. Aí no final não nada. Não é nada, tipo, cara. Funcionário, pai. O importante é a narrativa. É interessante isso. Sim. Mas aí como você... Tinha dia que vocês dormiam como na rua mesmo, ou de hotel? Ia dependendo. Então, por exemplo, a gente brincava que tinham peregrinos, né? Aí você tem o peregrino raiz e você tem o peregrino diamond. Então tinha os peregrinos que, por exemplo, não levavam mochila, que eles pagavam pra uma galera transportar a mochila, entendeu? Uma barraquinha. Nossa, mas qual que é... Cara, deve ser mais estranho você andar um tempão sem uma mochila, né? Não eles tinham uma mochilinha, mas a mochila pesada. A minha Nossa, você mochila vai destruir as costas. não né? a minha mochila pesava 16 quilos, pô. Pô, 16 é coisa pra caramba. E aí, assim, tem um cara que ele pagava pra quem transportar a mochila dele. Aí, por exemplo, eu dormia nos quartos que tinham mais gente possível, que era muito mais barato. Aí tinha amigo meu que, tipo, amigo, né? Cara que eu conhecia lá, que o cara dormia num quarto privado. Ele tem um banheiro dele e tal. Então, cada um faz do seu jeito. E, tipo assim, tem cara que acampa. Eu não levei barraca, né? Quando eu fiz a Estrada Real, que é a história que eu contei de Minas, a gente dormiu na rua. Não todos os dias, mas a gente dormiu na praça. Eu passei meu Natal de 2019, 2019. Nossa, mas faz tão pouco tempo assim? Mas eu passei dormindo eu dormi na praça em Ouro Preto. Imagina, né, a experiência de oposição, né? O cara passa 2019 dormindo na praça e quando chega tem que ficar 2 anos em casa. Daí. E posso falar, 6 meses depois. foi o timing perfeito de fazer essas coisas, porque assim, se eu não tivesse feito aquele ano, Sim, não dava. não ia ter esse 2020 que eu ia ter feito. E tipo, provavelmente no 2021, e cara, vai saber o que vai acontecer. Aí você fala, por isso que foi tipo um timing perfeito de falar assim, sorte que eu fiz tudo isso em 2019, porque senão não teria feito assim. Legal. Sim. Eu tenho uma coisa que eu sempre quis fazer, uma pergunta que eu sempre quis fazer. Se você fosse pra tipo, escolher uma corrente filosófica que você segue, ou que você tipo, acha mais sensacional de todas? Cara, eu acho que a corrente que mais mexeu comigo foi o estoicismo, assim, na época. Ah, que você contou que você virou o bodybuilder 100% Giga Chad. Eu bebi muito, assim, da filosofia estoica. Ah, tá, achei que você fala só bebi muito. Não. Eu bebi muito da filosofia estoica porque, cara, tem momentos na nossa vida que a gente precisa desse tipo de palavra, né? Tem momentos que você não precisa tanto. Eu tava no momento que eu tava precisando, assim. E esses caras fizeram uma companhia muito grande pra mim. E me ensinaram muita coisa. Tanto que eu falo que grande parte das coisas que fazem sentido hoje na minha vida foi por causa desses caras. Então, por exemplo... Marco Aurélio lá. Eu lembro que eu tenho um texto do Marco Aurélio, um trecho do livro do Marco Aurélio, que ele fala sobre os filhos dele. Acho que eu contei isso pra vocês em sala, né? E aí ele fala, tipo, que ele beija o filho dele toda noite com a intenção de que, tipo, se o filho dele morrer, mano, ele sabe que ele fez a parte dele como pai, porque ele tinha perdido alguns filhos, se eu não me engano, na história dele. E eu falei, cara, é importante falar eu te amo. E aí, meu irmão, eu comecei a falar eu te amo pra todo mundo, velho. Bom dia, eu te amo. Tipo, cara, pro meu irmão, sempre, eu não falava, a gente geralmente tende a não Porque falar. pra irmão você não fala, é meio estranho, né? Tipo, Você não fala. É tipo Dá assim. um papo assim. Tipo assim, valeu, tchau. Pro meu tio, minha avó, tipo, você sabe, você só vai vivendo. E eu falei, cara, as pessoas vão embora. Eu não sei quando. É verdade. Elas vão. E o meu sentimento foi assim, eu falei, cara, eu quero que se as pessoas forem embora ou se eu for embora, que as pessoas que estejam à minha volta, elas saibam o sentimento que eu tinha por elas. E aí eu comecei a falar, eu te amo pra todo mundo, cara. Tchau, vó. Te amo, hein? E todo mundo fica assim, o cara fica assim, né? Hã? Você fala, te amo, hein? E a pessoa, tá bom. Não, isso tá bem. E eu falava, eu falava pro meu irmão, falava pra minha mãe. E foi até um dia engraçado que eu tava aqui na escola, eu aprendi a falar, eu aprendi a expressar, eu aprendi a expressar o que eu sentia. E aí um dia eu tava aqui na escola, eu tava descendo com meu irmão e com a Renata, e eu falei, eu te amo pro meu irmão, né? Eu falei, tchau, Má, te amo, boa semana, hein? E a Renata, meu, que lindo, né?
eu queria ter isso, sabe? Essa relação bonita que vocês têm, sabe? Aí o Matheus deve ter olhado assim, tipo... Tipo assim, foi muito legal. E aí é interessante porque a gente geralmente tem essa relação bonita, só que a gente não expressa, cara. E eu lembro também de uma namorada minha que eu tive, e eu lembro que eu falando com a minha mãe, e eu, mesma coisa, falei, mãe, te amo, tchau, fica bem e tal. E minha namorada chorava, cara. E ela, nossa, cara, eu não tenho essa relação com a minha mãe. Eu falei, não, provavelmente você tem. Só que a gente não fala, cara, não sei porque a gente não demonstra. A gente vive como se, sabe, tipo, a gente tem uma relação linda, cara. Com certeza tem momentos lindos com a sua família, o Miguel tem a dele, a Paola tem as dela, só que a gente não expressa. A gente não chega para as pessoas e fala, viu, isso é muito importante para mim, cara. Espero que você saiba disso. Eu espero que quando a gente tá junto, você saiba que quando a gente tá junto, a minha vida faz muito mais sentido. E se você não estivesse aqui, faria muito menos. Não, e é muito bizarro, porque se você, às vezes, tipo, coisas muito, tipo, pequenas e tipo assim, esse negócio de você, por exemplo, demonstrar amor, não no sentido, tipo, amor romântico, no sentido amor fraternal a alguém, tipo, você pode mudar completamente, tipo, a vida da pessoa. Cara, e você não muda da pessoa, você muda a sua vida. Porque assim, por isso que eu falo que os estoicos mexeram muito comigo, porque eu deixei de dar valor às coisas grandes, que a gente acha que são grandes, para dar valor às coisas pequenas. E isso muda a vida de um jeito, cara. Porque a gente tende a achar que a vida boa, ela tá naquele momento grande que a gente vai viver daqui para frente. Então vou dar um exemplo, a viagem do fim do ano. Caraca, a viagem do fim do ano, caraca. É o fim do ano, porque no fim do ano eu vou para tal lugar e lá a vida vai ser boa. Só que a viagem do fim do ano dura 7 dias. O resto do ano, você tem mais 300 e tantos dias aí, você vai fazer o quê? Esperar a viagem do fim do ano? Aí você vai deixar de passar, por exemplo, deixar de dar bom dia pro teu porteiro, que tá ali às vezes querendo bater um papo, vai deixar de falar que te amo pra sua mãe, vai deixar de aproveitar o cafezinho, vai deixar de aproveitar o papo que você tá tendo com os caras aqui. Sabe, você não aproveita e você não expressa que você está aproveitando. E cara, quando você expressa que você está aproveitando, você reconhece que você está aproveitando. Vocês reconhecem que você está prestando atenção, se você está acompanhando, assim? Porque você, tipo, você percebe que você queria estar aqui. Então, por exemplo, a gente está aqui conversando agora. Cara, esse é um momento que eu tenho certeza que eu vou lembrar para a vida inteira, assim. Porque eu tô aqui agora. Eu não tô aqui achando que, por exemplo, a vida vai ser melhor o dia que eu estiver sendo entrevistado pelo... Eu ia falar Jô Soares, mas Jô Soares morreu. O dia que eu estiver sendo entrevistado pelo Danilo Gentili. Não, aqui tá sendo legal, aqui é bom. Pô, quantos professores sabe que tem a oportunidade de ter alunos que nem vocês e poder bater um papo legal, cara? Quantos professores têm a oportunidade, às vezes, de expressar um pouquinho? Cara, talvez nem todo mundo assista esse podcast até o fim. Mas só o fato de, por exemplo, vocês me conhecerem um pouquinho mais aqui agora, e eu, tipo, cara, quando a gente se abre do jeito que eu tô me abrindo aqui agora, cara, criam-se vínculos, sabe? Cara, eu tô me abrindo aqui, cara. Pô, Guilherme, você sabe muito de mim agora, minhas fragilidades, entendeu? Coisas que vocês não sabiam. Então, é isso. Ontem eu tava em casa, cara, e eu comecei, quando eu fui pra Itália, tipo, essa vez que eu fui viajar, eu fui pra Santiago e pra Itália, por causa de um diretor um diretor muito específico, de italiano, que esqueci o nome dele agora, chama Giuseppe... Diretor que de cinema? E ele tem os filmes que são filmes muito simples, assim, são filmes que você, cara, você dorme fácil, assim, porque eles são filmes sobre a simplicidade, assim, sobre momentos. E ontem eu tava em casa, tipo... Tomar água Inception. Eu tava em casa ouvindo a música do filme, e por um segundo eu comecei a, tipo, ter lembranças das pessoas, sabe, que passaram na minha vida, assim, sabe, só de lembrar o rostinho delas. Pessoas avulsas. Eu falei, cara, interessante, né, cara? Falei na minha cabeça, cara, acho que é por isso que a vida tem sentido. Você vai criando vínculos, conversando com pessoas e se abrindo, a pessoa se abre para você. E é assim que se constrói vínculo, né, cara? Só constrói vínculo construindo. Nenhum vínculo é criado do nada, é tudo construído. E eu falei, cara, se alguém perguntasse para mim assim, qual é o sentido da vida, de certa forma, eu ia falar isso, cara, o sentido da vida é construir vínculos. Construir vínculos, construir relações que importam, porque relações que importam criam momentos que importam. E quem me ensinou isso foram os estoicos, né? Tipo assim, cara, valoriza o momento, você não sabe até quando você vai estar aqui, você não sabe até quando as pessoas que estão em sua volta vão estar aqui, e na hora que você se liga, tipo assim, cara, que a morte, ela é um processo natural e a qualquer momento ele pode chegar, a sua relação com o mundo muda completamente, assim.
é um processo, né? Você vai aprendendo, vai estudando e vai incorporando isso. Às vezes eu esqueço, às vezes quando eu vejo, estou preocupado com a fotinha do WhatsApp. Ai, cara, qual a foto que eu vou colocar no WhatsApp? Você contou a história. Sabe? Às vezes eu me perco na vaidade, né? Nas coisas vãs. Mas quando eu volto, eu falo, nossa, que bom que eu construí uma vida com sentido. Eu sei que se amanhã ou depois acontecesse alguma coisa que eu não gostaria que acontecesse, mas que eventualmente vai acontecer, seja o falecimento de alguém que eu gosto, seja o meu, seja alguém que vai embora, eu ia falar, cara, eu tenho certeza que essa pessoa sabia o quanto eu gostava dela, ou que se eu fosse embora, eu sei o tanto que as pessoas vão saber o quanto que eu me importava com elas. Então, eu eventualmente falo isso na sala de aula, eu falo, gente, valeu, é muito bom estar aqui com vocês, hein? Porque realmente é muito bom estar ali. E eu podia simplesmente pegar e sair da sala e ir embora. Mas vai que às vezes tem alguém escutando o meu, foi bom estar aqui hoje, hein? E não simplesmente, tô aqui mais 45 minutos, hein? Presta atenção, acabou. Entendeu? Eu falo, eu quero criar esses momentos, assim. E eventualmente, eu sou muito sensível, Guilherme. Às vezes eu penso, você fala, pô, cara, e se essa pessoa morresse? Aí eu choro. Aí eu tomo um café e passo. Mas eu falo, cara, tipo, acho que é isso que o histórico fala. Na hora que você pensa, pô, essa pessoa pode morrer amanhã, e você sentir realmente a morte dessa pessoa, nossa, direto às vezes eu ligo para as pessoas e falo, oi, cara, tudo bem? Mas histórico não é não ter sentimento por nada? Não, é você não se abalar pelas paixões, né? Então, tipo assim, é você entender qual que é a sua função no mundo, ou seja, o memento mori, né? Tipo, cara, você vai morrer. E na hora que você vai morrer, é a hora que você começa a dar atenção para as coisas que realmente dependem de você, né? E o que não depende, você se torna uma pessoa sem paixões. Ah, você só se importa com o que depende de você. Você só se importa com o que depende de você e o que te interessa. E como é que você descobre o que realmente interessa? Cara, imaginando que talvez você morra amanhã. E sabendo, tipo, cara, pode ser que eu morra amanhã. Quem que me importa se eu morro amanhã? É que nem o negócio do Salomão, tipo, de Eclesiastes, que fala do correr atrás do vento, né? É. Tipo, que tudo é correr atrás do vento, porque o sol vem e vai, as pessoas vêm e vão. Tipo, O vento vem e vai. Então, todos os dias as mesmas coisas acontecem, não há nada novo debaixo do sol. E daí, tipo, tipo, as pessoas trabalham e quando você morrer, não adiantou nada. Então, eu penso nisso, eu gosto de criar esses vínculos, sabe? Eu sei que isso é uma coisa minha, que eu falo, cara, esse é o meu sentimento. Dificilmente vocês vão encontrar alguém que vai falar sobre mim e vai falar, pô, o Eduardo é um cara morno, sabe? Tipo assim, pô, o que você pensa do Eduardo? Eduardo. Ele tá ali. Sabe, tipo... Que? Ele tá ali. Ah, ele tá ali. Ah, não. Sabe, tipo, não tem esse... Cara, ou vai me odiar porque eu vou ser muito eu sempre, ou vai gostar de mim. Não tem, sabe, tipo, eu penso nisso. Talvez tenha um cara que não perceba que eu existo e tal, porque faz sentido, claro que vai ter esse cara. Mas eu nunca, deixei de expressar realmente o que eu tava sentindo. E eu sempre faço questão de expressar as coisas boas, porque também dá para expressar as ruins, né? Mas não sei se faz sentido também, considerando que pode ser que eu morra amanhã. É isso que eu quero deixar claro. Ô, gente! Vários momentos difíceis me foram proporcionados por vocês. Valeu, tchau. Então, Ah, hoje foi um lixo. cara. Valeu, gente, por não prestar atenção. Né? Então, não, eu quando, por exemplo, uma aula às vezes é mais difícil, eu penso no ponto positivo. Eu falo, cara, às vezes a aula não foi, eu não consegui expor tudo que eu queria, mas eu consegui aquela risada, sabe? Aquela pergunta foi interessante pra mim. Eu tento não me apegar muito às coisas negativas, porque você pode se apegar a tudo que você quiser, né, cara? Mas e no dia que não tiver nada positivo? Tipo assim, claro que E a aí? possibilidade mente não, por exemplo, de um dia, não num dia específico, num dia como o dia 24 horas, no dia, tipo, uma época, ou tipo, da partida aqui não vai ter nada positivo mais. Cara, aí A vida perde sentido. conselho mais bonito que eu já ouvi: o dia que tiver tudo muito ruim, tira o cochilo. O cochilo ele sempre resolve os problemas. Porque na hora que você tá muito mal, você fica matutando muita ideia, né, cara? O mundo. Na hora que você dorme um pouquinho, você acorda de novo, o mundo já é diferente, cara. Ele muda um pouquinho, né? Então, assim, eu sempre penso, primeira coisa que é importante pra mim, Miguel, isso é uma coisa que eu falo pra toda vez que eu converso com algum aluno, assim, alguém vem conversar comigo, pedir conselho e tal, eu falo isso, eu falo, olha, a vida é um... Tira um cochilo, é um bom conselho. A vida ela é tipo um investimento, assim, cara, você tem que diversificar. Então, eu não deposito toda a minha felicidade na vida profissional. Eu não deposito toda a minha felicidade no meu relacionamento.
Eu não deposito toda a minha felicidade, por exemplo, na minha família. Eu não deposito toda a minha felicidade na academia, na musculação. Eu estou sempre migrando de um lado para o outro, porque daqui a pouco pode ser que o profissional seja ruim. Tá ligado? Vai que eu falei um negócio no podcast aqui que não era pra ter falado. Aí já era. Aí Quando eu perguntar Aí- pra você qual o seu colégio favorito, você vai falar assim, nenhum. Não devia? O Miguel me quebrou. Não, beleza, vamos supor que dê tudo errado, por exemplo. Eu brinco isso com a Amanda. Amanda, eu te amo. Beijo. Tá Cara. bom, calma, vamos esclarecer. A Amanda é sua esposa? Você quer saber, né? É minha namorada. Nice. Mas não fala pra ninguém, vamos Não, deixar mas- assim. Ok. Mas quer que Corta corte? essa parte. Não, pode deixar, mas só o cara que assistiu o podcast vai saber. Ah, tá. E vai ser uma coisa nossa. Não, mas só pra esclarecer, porque você fala beijo a Amanda e dá um beijo pra câmera. ninguém sabe Ó, assim. eu não tenho filho. Não tenho. E eu não sou casado. Mas ninguém precisa saber disso. Só quem tá assistindo. Só Não, mas tá, você quer que a gente corte ou quer que Não, a gente- não corta, não corta. Deixa ser uma coisa nossa, sabe? Mas você que está assistindo, não exponha. No dia que eu falar assim, a minha esposa, o meu filho, você só compra e você me ajuda a diversificar. Tipo, eu vi no shopping com o filho dele. Sabe esse tipo de coisa? Aí pega 5 milhões de visualizações. Eu quero ver até onde vai. Eu gosto de saber disso. Até onde vai uma mentira? Sabe? Eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu lembro que eu também. Eu sempre foi uma coisa minha. Mentir. Eu não sei por quê. Quando eu era criança, eu convidava. Mentir pros alunos. A minha mãe fala isso, Eduardo, você me fazia passar uma vergonha. Não sei se eu contei isso pra vocês. Eu era moleque, eu chamava as pessoas pra ir na minha fazenda. Falei, cara, vamos lá na minha fazenda esse fim de semana. Eu não tinha fazenda. E aí as mães dos meus amiguinhos ligavam pra minha mãe e falaram, ô Solange, o Eduardo convidou pra ir na fazenda, mas esse fim de semana a gente não pode, talvez num outro. Minha mãe falou, meu, a gente não tem fazenda, mano. E aí... E eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu lembro que eu falava assim, não posso, tem por causa do meu filho. Falava pros alunos, né, alguma coisa assim. E eles, mentira. E aí eu tinha uma foto, uma professora minha de natação, e ela tava grávida na foto, porque foi o chá de bebê dela. Eu fui no chá de bebê dela e tirei a foto. E eu falava, porque minha esposa, eu mostrava a foto da minha professora de natação grávida. E aí, tipo, cara, eu tô nessa faz tipo, olha, eu dou aula desde 2015, mais ou menos. Eu tô nessa faz tipo, cara, muito tempo já, faz tipo 7, quase 8 anos que eu minto muito para os meus alunos. Teve uma professora minha lá em Curitiba, quando eu estava lá, e daí todo mundo tava um dia zoando o Acre. Tipo, o Acre nem existe, só tem dinossauro lá. Acho que o pessoal do 7º ano, sei lá. O Acre nem existe. Aí a professora falou que ela, tipo, ouviu que o pessoal tava falando que o Acre não existe. Aí ela pegou e, tipo, começou a fingir que tava chorando, assim, né? Aí ela entrou na sala e falou assim, a minha família inteira é do Acre, eu sou do Acre, eu sei não sei o quê. E ela não era do Acre, ela tinha nascido, tipo, acho que em Curitiba ou em São Paulo. Aí ela era... Aí, tipo, durante anos na escola, ficou o boato de que ela... Dia do Acre. Que era tia do Acre, a professora do Acre, que ela morava, que ela vinha do Acre. Esse é maravilhoso, sabe por que é maravilhoso? Porque você vê que, como é fácil mentir, né, cara? E é interessante, porque daí o que acontece, Guilherme, vou te explicar como é que a mentira funciona. No fundo, mentir é muito fácil. Porque daí, por exemplo, você que é da primeira série, às vezes acha que eu sou casado e tenho um filho, encontra um cara do 9º ano que tá muito desconfiado, que não tem certeza. E aí ele fala pra você, que também não tem ideia nenhuma, e você fala, não, é verdade, ele tem um filho mesmo. E você fala, é verdade, o Guilherme do 1º ano confirmou que ele tem um filho. E aí quando você vê, irmão, mentira, você sabe que não é, tá estabelecidaça. Porque daí você encontra um cara que eu dei aula, tipo, em 2015, E ele fala... e ele fala, é verdade, eu vi a foto da esposa dele grávida. E quando você vê, cara, você cria uma rede de mentira e é maravilhoso. Ou seja, pode ser que tudo que o Eduardo falou aqui é mentira e nada aconteceu. Cara, eu nem sou professor, meu. Não, na verdade tudo ele parte só da se achou na rua. Eu um dia entrei aqui na escola, eu falei, eu vim dar aula de filosofia. E o professor de filosofia olhou pra dentro da sala, tinha um cara, ele foi embora e eu fiquei, mano. Essa é a história. Contratado na base da mentira. Contratado na base da mentira. Acho que isso responde a sua pergunta, Miguel. Então, Eu nem lembro qual era o meu pergunta. qual que é a corrente filosófica que... Qual corrente filosófica é o estoicismo? Acho que o estoicismo, o helenismo de forma geral, né, o ceticismo, o epicurismo, todas elas fizeram muito mal pra mim. Eu podia ser um cara normal, né, cara? Não, calma. Eu podia ser só um cara que, tipo assim... Da aula de filosofia? Não, nem dá aula de filosofia, só um tchau, vó, tchau, vó! Ou um cara que não chora constantemente achando que as pessoas vão morrer. Entendi. Mas, infelizmente, eu sou assim por causa do estoicismo, cara. O estoicismo mexeu comigo, Guilherme. Isso aí é traumatizante. e uma história que eu acho que seria uma história muito legal de você contar é a história do seu amigo. Eu não sei também se a gente pode falar disso, né? Mas a história do seu amigo da faculdade, que você descobriu que ele matou alguém. Ah, é verdade essa história mesmo. Ele matou um cara mesmo. Eu não vou falar o nome dele, é claro. Né? Tipo assim, o cara. Mas eu lembro que eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade.
Cara, isso é uma coisa muito louca. As pessoas têm um preconceito com a faculdade de filosofia, mas a faculdade de filosofia é uma faculdade muito louca, assim. Tem de tudo, cara. Você tem... Talvez seja por isso do preconceito. Não, tem de tudo. E tipo assim, é que as pessoas costumam achar que, por exemplo, eles têm uma ideia. Na faculdade de filosofia você tem todo tipo de gente. Você tem um cara que é formado em direito, mestre em direito, às vezes doutor em direito fazendo filosofia. Você tem um cara que, tipo, é ator e tá na filosofia. Você tem um cara que, tipo, só entusiasta de filosofia, ele faz outra coisa, ele parece lançando par e tá lá na filosofia. Você tem um cara que é médico e tá na filosofia. Você tem um cara que, tipo, morava na rua, saiu da rua e agora tá na filosofia. Tinha eu. Saiu da rua, doutor. E cara de tudo quanto é tipo de posição política, desde o mais louco até o mais louco, insano. E tem de tudo, cara. Tem de tudo. Desde o cara que vai vestido com roupinha social, até o cara que vai de chinelo, short, regata e boné pra trás. Tem de tudo. É de tudo. Porque não... E aí eu acho que é legal aquilo que você falou, eu esqueci muito, eu queria muito lembrar. Porque é tudo aquilo que é pensável. Cara, e na filosofia tudo que é humano tá lá, irmão. E eu lembro que eu não tinha amigo. Eu não tinha amigo. Tristeza. Eu tinha acabado de entrar e perdidaço, né, cara? E um dia eu vi um cara nos mangazinhos, eu falei, você vai lá desse cara. E aí, tipo, meio que virei amigo dele, ele era bem estranho, assim, ele perguntou, o que você gosta? E na época eu falei, tipo, algum programa que passava na TV, eu não lembro o que era, mas eu gostava, tipo, sabe, falei coisa de MTV, sabe, umas coisas de moleque. Ele falou, nossa, cara, isso é muito indústria cultural. Eu falei, nossa, como eu sou fútil. Eu fiquei, tipo, pô, Você olha pro amigo do revolucionário. cara, eu sou muito fútil, cara. O cara falou que eu sou fútil. E eu fiquei meio que amigo dele. Tipo, e um dia a gente trocando ideia no banquinho, eu já era amigo do Natan. O Natan que na época já... Aí eu virei amigo do Natan, mais amigo do Natan na época. Mas qual que matou? É o Natan ou o cara Não, estranho? o Natan não matou ninguém, cara. O Natan é um cara do bem. O outro cara também é um cara do bem, né? Foi um acaso. Ah, não, mas é que eu queria falar o nome dele. O Natan é um cara... Não, o Natan eu posso falar. O Natan eu posso falar. Ah, tá. Ele não matou ninguém. Mas tá? não, não matou ninguém. Mas o Natan na época eu virei amigo dele e a gente se encontrava, tipo, todo dia pra jantar. E teve um dia que ele simplesmente não apareceu, cara. E aí eu lembro que eu cheguei pra ter a aula e, tipo, cara, o cara não apareceu. E eu ouvi alguém comentando, cara, vocês viram o Natan, o acidente dele e tal. Eu falei, cara, morreu. Acabei de fazer um amigo e ele morreu, mano. Impressionante. Ele morreu mesmo? Não, a gente sofreu um acidente de carro. E era engraçado, porque, tipo, a foto do acidente do carro dele, ele tinha um Fusca. Ele tava vindo da cidade dele, que era Congonhas, né, que é uma cidade aqui perto. E eu sei que no meio de uma curva lá ele perdeu o controle do carro, e o carro rodou na pista e caiu num barranco. Só que ele não rodou o barranco porque tinha um limoeiro. E aí tinha a foto do limoeiro, o carro e tipo batido na árvorezinha assim, tá ligado? E cara, tipo, acaso total. E o Natan assim, tipo, na foto assim. Você tinha, né, cara, a minha namorada tem uma dessa também que é boa, cara. Ela passou por um acidente em Minas Gerais, assim, de carro. E é muito engraçado, porque tipo, ela passou um acidente, assim, tal, capotou o carro, terrível, tipo, com a família e tal. E aí, tipo, deu 3 horas, ela tava, tipo... ela tava em São Paulo, eu acho. Deu 3 horas, tem uma foto dela na praia, tipo assim... Você fala, cara, olha só, a fragilidade da existência humana, né, cara? Acabei de quase morrer. Quase lá na praia. E aí, um dia eu tava conversando, eu, Natan, esse amigo nosso, e aí a gente tava falando, tipo, sobre café, tipo, pô, esse café da faculdade é meio ruim e tal. É, meio ruim, né, cara, meio fraco. E aí o cara olhou pra gente e falou, meu, eu já matei um cara, mano. Do nada, ele só... Do nada, ele só olhou, e aí tipo, a gente falou, pô, como assim você matou um cara? Nossa, mas vocês falaram na boa, assim, eu ia ter ficado... Ele falou, meu, você matou um cara, você tá zoando, né? Tipo, você tá zoando, né? Tipo, você matou um cara? Eu falei, não, matei um cara. Eu falei, tá bom, beleza, você também já matou um cara. Eu sou o Papai Noel. Tipo essa coisa. E aí passou muito tempo e eu fui trabalhar no 2800 na época. Eu trabalhava na boate, garçom. Ah, eu acho que eu já ouvi umas histórias. Estudos, e curtindo a noitinha. Servindo a galera e eu conheci um cara que trabalhava no bar. Ele perguntou, meu, você faz filosofia? Eu falei, faço. Ele falou, meu, você conhece o fulano? Eu falei, conheço. Ele falou, meu, sabia que ele já matou um cara, né, meu? Eu falei, você tá de sacanagem, que essa história é verdade. E aí, tá vendo? Mas também tem aquela história. Tá vendo que eu acabei de falar do Guilherme? Pode ser. Tá vendo? Você pode ser uma Às vezes ele fala isso pra todo mundo, e ele contou pra esse cara e esse cara acreditou. Mas esse cara era primo dele. E aí ele contou isso, que tipo assim, ele foi inocentado pela justiça. Por David. Mas tipo assim, os caras vieram... Mas foi um acidente. Cara, por isso que eu falo, gente, não brigue. Brigar é a coisa mais estúpida que você pode fazer. Porque você acha que é briga só briga, geralmente acaba dando errado. O celular. Celular do Guilherme. Ah, que bom. Eu sempre caio.
E aí aconteceu isso, tipo, a história que pelo menos eu entendi foi que ele brigou com um cara, vieram 3 caras brigar com ele, e eu acho que no meio da briga ele brigou com esse cara e esse cara caiu de mau jeito, cara, no chão. Caiu de mau jeito e morreu, velho. Mas só caiu assim? E tipo assim, cara, você tem várias histórias assim de briga, tipo assim, o cara cai de mau jeito, o cara cai estranho, o cara morre. E você fala, cara, isso pode acontecer com qualquer um, com um adulto, então assim, por isso que eu falo, não vale a pena, porque não é você vai fazer uma graça lá com... Você fala, vou brigar. E aí você matou o cara, mano. E aí? E ele realmente matou um cara. E ele tava lá, e ele formou o cara. Legal, né? Ele tava Mas lá. quando você soube que era verdade, você tipo, ficou com ele, você ficou meio... Cara, não, eu nunca comentei isso com ele, sim. Eu nunca comentei, eu lembro que eu ouvi a história, eu fiquei chocado. Mas eu falei, ele tá lá, ele é de boa, tipo, ele andava de bicicletinha, tipo, sabe, tipo, meu, você vê que era um cara que não ia fazer mal pra ninguém, assim, tipo, você vê que é um acaso da vida do cara real, assim, tipo. Mas foi assustador. Teve um outro cara, tinha vários caras que me chocavam, assim. Eu lembro que eu tinha um professor também que era muito engraçado, que ele era extremamente inteligente, assim, cara. Um cara, meu, francêsão fluente, bom. E era uns caras muito figura. Eu lembro que um dia ele dando aula pra gente, ele tinha uma janela, tipo essa que tem atrás de vocês, assim, né? E a galera não tá vendo, mas tem uma janela, tipo, bem grande. Aí, tipo, ele parou a aula, assim, começou a olhar pra janela e falou, porra, como é importante olhar pro horizonte, né? E você, tipo, no meio da aula, você fala, o que aconteceu, cara? Que você tava falando de Sartre, e agora você tava admirando o horizonte. Coisa da faculdade Cara, de filosofia, aí, né, cara? aí, tipo, eu tinha outro professor também que ele lendo o livro, assim, e ele ia falar, vamos falar um pouco sobre esse livro. Ele falou, mas antes de começar a falar sobre o livro, vamos falar um pouco sobre os agradecimentos que o autor faz. Você fala, cara, quem que lê os agradecimentos? E ele falou, porque os agradecimentos... E depois que eu escrevi meu livro, eu aprendi isso, é verdade, é realmente importante. Os agradecimentos, pessoa por pessoa que esse autor dedicou esse livro, cara, são pessoas que realmente são importantes para esse autor. E ele ficou, tipo, 1 hora falando isso. 1 hora, nossa. Só na filosofada. A filosofada autêntica. E aí, se você fica assim... Imagina pra copiar no caderno, né? Não é, tipo assim, são comentários, tipo assim, você dá só aqueles... Mas sabe, tipo, você tem de tudo, cara, de tudo. E por isso que eu falo, é difícil, cara. Eu quase fiquei louco fazendo filosofia. E tem caras que ficam loucos mesmo, cara, que larga, tipo, no meio do caminho louco, volta depois. Porque é muita informação, é muito mais fácil quando a gente vive num modelo unidimensional, né? Entende o que eu digo? Quando você tem a sua verdade, agora você só caminha com ela, né, cara? É muito bom isso. Na filosofia, cada hora vem uma verdade diferente, cara. Cada hora chega um cara falando uma coisa diferente, você fala, não sei o que fazer, mano. Porque é muita informação, cara, pra cabeça. Então, tipo, parece que tudo aquilo que você vai construindo ao longo da vida vai sendo destruído com um martelinho assim, e sendo reconstruído, e você fala, caraca, agora eu tenho meu castelo, vem outro cara e chuta o seu castelo. Você fala, meu Deus do céu, então você vai, é muita informação. Então, por isso que a filosofia tem muito cara diferente. Exatamente porque, tipo, não tem uma parada que determine... Tanto que a gente se odeia muito no curso de filosofia, isso é muito engraçado. Como assim, os alunos? Porque, tipo, cada um acaba escolhendo meio que uma corrente diferente para seguir, e aí você acaba tendo pessoas muito diferentes. Então, por exemplo, eu sempre fui eu sempre escolhi autores um pouco mais sarcásticos, um pouco mais... que se levam menos a sério. E ao mesmo tempo você tem caras que se levam super a sério. É que nem a gente quase se matou lendo 100 horas na discussão sobre a Aurélia Camargo e o Fernandinho lá. Devia ter matado ele. Se fosse com corrente filosófica. Isso é Na muito verdade, eu sempre gostei muito de filosofia, tipo, de estudar sobre tipo, pensamento tal, política e tal. E daí eu lembro que várias vezes meu avô uma vez chegava às vezes pra mim e falava, Miguel, quando você for estudar filosofia, eu, tipo, mas não estude muito filosofia, porque é muito fácil se perder estudando filosofia. Tipo. É muita informação, cara. É muito mais fácil ver sem informação, né? Porque daí é mais fácil. E com muita informação parece que tomar decisões fica muito mais difícil. Porque você fica... Você tem muita... Você tem muita referência, tipo, muita coisa pra pensar, né, cara? Não é só tomar uma decisão, você pensar, essa decisão, ela pode colocar isso em risco, isso em risco. Então a filosofia acaba... E aí você tem a filosofia da antifilosofia, né? Isso é curioso na filosofia. Olha só que louco, né? O antipensar. Os filósofos que odeiam pensar. Cara, a gente não pensa, esse é o nosso pensamento. A gente não pensa, a gente só vai. É o nosso pensamento. Você fala, tá bom, entende tudo. Eu precisava fazer isso, tava... O cara tossiu de emoção, irmão. Só porque Mais emocionado. eu tô meio gripado. Mas enfim, deixa eu pegar uma outra pergunta aqui.
Outra pergunta também muito interessante que eu acho que vai dar uma discussão: qual o seu livro favorito? Cara, eu ia falar o Meditações do Marco Aurélio, né? Que é tipo, é do estoicismo. Mas eu sei te falar o livro que eu acho que o meu irmão é engraçado. E se vocês perguntarem pra ele provavelmente uma hora vai vir aqui no podcast, né? Ele veio uma vez já, Será mais que cedo, provavelmente. Chama ele de novo. É. Ele vai saber responder essa pergunta. Os fornos de Hitler. Qual o livro que ele se arrepende? É claro que ele não vai se arrepender, mas fala assim, Mateus, qual o livro que você acha que você deu pro Eduardo que mais impactou a vida dele? Porque ele falou pra gente que você sabe Como a assim, resposta. leu pro Eduardo? Que você deu pro Eduardo, ele deu um livro pra mim. tá. Eu acho que talvez, em vez de falar meu livro favorito, eu vou falar pra vocês o livro que mais impactou minha vida, assim, chama Na Natureza Selvagem. E esse livro, cara, se tem um livro que mudou a história da minha vida foi esse livro, porque se eu larguei a faculdade, o momento da faculdade, se depois de fazer essas viagens, foi tudo por causa desse livro. Ele conta a história de um moleque nos Estados Unidos, chama Christopher McCandless, e o McCandless, ele é história real, tá? Ele é real. E ele se forma na faculdade, mas ele não tem muita certeza se era aquilo que ele queria fazer. E ele foge, tem um carro, ele foge com o carro dele, ele larga o carro no meio da estrada e ele sai andando pegando carona pelos Estados Unidos, sabe? Ele vai andando, conversando com gente. E o livro é um relato de comentários das pessoas que passaram por ele, sabe? Então são as pessoas falando... então não foi ele que escreveu? Não. Então são as pessoas falando, tipo, ó, a gente conheceu ele falava muito disso. Ah, ele passou por essa cidade em tal dia. Pô, ele alugou um caiaque, saiu num rio de caiaque durante, tipo, um tanto trecho, sabe? E aí, tipo, no fim da história, ele vai pro Alasca, que ele quer viver um pouco na natureza, sozinho, tal, longe da sociedade. Só que no Alasca ele come uma frutinha errada lá, irmão, e dá um ruim nele, cara, e ele morre. E aí uma das últimas coisas que ele escreve, inclusive no livro dele, é que happiness is only true when shared, né? Felicidade é só real quando compartilhada. Porque na hora que ele tá lá sozinho e ele tá mal, ele começa a lembrar das pessoas que ele conheceu, né? Ele deixa isso no diário dele, tipo, pô, eu tô sozinho aqui porque eu achei que eu queria a solidão, quando no fundo eu queria estar perto das pessoas que eu amava, né? Isso é das pessoas que passaram por ele, pela família dele que ele não falava mais, que não conversava, porque a família dele virou as costas pra ele no meio do caminho, né? Por causa que acharam que ele era louco. E ele morre e tal. Só que desse livro Quem aparece... descobre que ele morreu? Tem acho que, se eu não me engano, acho que é um policial ou um caçador que está passando pela região e ele tinha um ônibus abandonado naquela região, né? Inclusive eles tiraram o ônibus, porque muitas pessoas estavam indo para lá e morrendo. Louco, né? Porque os caras queriam parar de fazer o caminho que ele fez e se perdiam tal, e morriam, tipo, morriam lá de frio. E quem achou, acho que foi um caçador ou um policial, se eu não me engano. E aí ele tinha as fotinhas, aí tem as fotinhas dele no livro que ele tirava, ele tinha uma câmera, sabe? Ele tirava as fotinhas com ele caçando e tal. Então é muito interessante, assim. Inclusive eu estava pensando nesse livro esses dias porque tem uma cena do livro que ele caça um alce, mas ele mata o alce a partir dessa perspectiva um pouco mais ritualística, né? Tipo assim, cara, eu vou matar o alce, mas é porque eu vou comer, não é por ganância nem nada, eu vou comer o alce. Mas o cara era, tipo, foi pro meio do mato mesmo. Eu achei que ele tinha só ficado no... Não é tipo assim, eu vou pro... Alugar um chalé. vou alugar um chalé, ficar de boa. eu fiz um tempo, assistir um filminho aqui no Netflix. Não, cara, é tipo real, por isso que chama Na Natureza Selvagem. O cara matou os bobos lá. E aí ele mata o alce, só Pô, que alce é o alce, ele não consegue conservar a carne do alce direito, e vários bichos vêm e começam a comer a carne do alce, sabe? Tipo as moscas e tal. E aí ele chora, cara, ele fala, pô, eu matei esse alce, o alce tava de borracha, eu matei ele pra comer e não consegui nem comer a carne dele. E aí ele tem essa nova relação com a natureza. Esse livro me levou para outros vários livros, e que no fim me levaram a essa ideia de pegar carona, de ter essa vontade de viajar, de conhecer o mundão, sabe? De experienciar o intenso, de certa forma. Então, esse livro, meu irmão sempre fala, cara, se não fosse esse livro, eu não sei o que teria sido da minha vida. Mas esse livro, eu lembro que eu chorava, acabava ele, eu chorava, cara. E eu falava, cara, eu quero viver. E era muito difícil ficar na Agora sala o de Eduardo aula. é vegano e vive o mundo viajando. Vive a vida viajando. Era muito difícil ficar na sala de aula da faculdade depois de ler aquele livro. Era muito difícil acreditar nas verdades que a faculdade estava tentando me impor, depois que eu sabia que tinha um mundo inteiro para ser conhecido, sabe?
E eu não consegui ficar na faculdade, eu larguei, eu saí um tempo e fui fazendo outras coisas e tal, depois eu voltei, assim. Mas esse livro foi muito importante, eu acho que eu não sei, não é o meu livro favorito, porque tem um livro que eu indico para as pessoas que eu falo, cara, esse livro vai fazer bem para sua vida, é o Meditações do Marco Aurélio, é o meu livro favorito, assim. Agora, o livro que mais me impactou, de falar assim, cara, esse livro mudou minha identidade de como eu sou, total, é o Na Natureza Selvagem, assim. Nossa, total, se eu pudesse... Tem um filme, tá? Se você quiser, não quiser ler o livro, quiser ler o filme, assistir o filme. Lê o filme. Se quiser ler o filme, Você você pode ler a legenda. E o seu livro favorito, Schneider? Não sei. Qual que é o seu livro favorito? Cara, isso é uma pergunta difícil. Eu acho que tem alguns livros que eu gosto muito. Eu acho que um dos livros mais, tipo, sensacionais que eu já li, tipo, não é tão profundo que nem, tipo, Da Natureza Selvagem, mas um dos livros mais sensacionais que eu já li. Claro, além de, tipo assim, o livro que mais mudou minha vida foi a Bíblia, porque, né, tipo, eu sou cristão, então mudou completamente o jeito que eu penso e vivo a vida. Mas no sentido de ser um livro, tipo, um livro que eu achei sensacional, completamente sensacional, que tipo, captura, acho que a genialidade de quem foi o autor é Crônicas de Nárnia. Porque Sim. é uma alegoria, tipo, que eu já li 2 vezes todos os 7 livros e é uma alegoria, tipo, inacreditável, sério. Tipo, o cara, eu gosto muito do C.S. Lewis, tipo, tô lendo até outros livros dele agora, mas por mais que eu não concorde com a maioria das coisas que ele fala, né, tipo, dos outros livros que ele é mais filosófico, dos livros, tipo, Cristianismo Puro e Simples, então eu não concordo muito com as interpretações que ele faz, mas eu acho muito bonito, assim, muito... interessante, tipo, o jeito que ele fala ali dessa caminhada do cristianismo, né, porque o livro é sobre isso, e também ele fala, e outro livro que eu gosto muito também chama O Peregrino, que esse livro na verdade não tem certa estatística, porque assim, eu já ouvi muita gente falando que é o segundo livro mais lido do mundo. Mas quando eu fui checar em várias listas, eu não achei ele em nenhuma lista. Mas eu já vi esse livro já. E é escrito por John Bunyan, ele foi escrito, eu não lembro em que ano que era, 1600, 1800, e é um livro de um cara que foi preso por causa do que ele falava, ele foi preso e ele escreveu esse livro, que é tipo Crônicas de Nárnia, tipo a caminhada cristã, só que versão, tipo, mais explícita, assim. E é muito massa. Tipo, é muito massa mesmo, tipo, as reflexões que ele faz, tipo, e é uma alegoria muito mais explícita do que o Crônicas de Nárnia, mas ao mesmo tempo as partes que não são explícitas são muito mais profundas do que o Crônicas de Nárnia. Então tem, tipo, muita parte que é difícil de entender o que ele quer dizer, mas eu acho isso, tipo, muito mais, eu gosto de alegorias, assim, eu acho muito interessante. Enfim, esse é meu livro. Mas o meu livro favorito eu acho que é Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia, A Última Batalha. Cara, sabe o que eu aprendi com o filme das Crônicas de Nárnia? Aquela sobremesa que a rainha oferece pra ele, qual que é? Manjar turco. O manjar turco. Eu nunca soube o que é um manjar turco. Um dia eu comi uma coisa parecida, eu não gostei, mas eu fiquei fissurado porque ela fala, você aceita um manjar turco? E aí o molequinho adora manjar turco. E no filme ele é tão chato, esse moleque, né? O Edmundo. Edmundo é tão chato, cara, que eu falei, cara, esse moleque é tão chato que parece que o docinho deve ser muito bom. Porque ele é tão chato que se ele gosta desse doce, deve ser porque é um doce muito gostoso. Não sei, na minha cabeça eu fiz essa relação, eu comi, não era bom. Não é bom? Mas como é que é? Tipo um mil folhas? Ele é molengo, meio estranho, não é bom não. Enfim, sei lá. Mas eu acho o C.S. Lewis muito... Se você gosta de manjar turco, comenta aqui nos comentários. Inclusive tem outra coisa que a gente, tipo, se você quer mais um... Porque a gente teve uma experiência assim, meio, tipo, pelo que a gente teve, assim, foi nos... Como é que deixa eu falar? Nos avisaram. Quando na outra vez que tinha a outra galera do podcast, eles abriram as perguntas dos comentários, meio que deu ruim, assim, sabe? Tipo, faça suas perguntas para esse professor. Aí vinha, sabe? Entendi. De Entendeu? tudo. Pessoas que não gostavam do professor, faziam comentários maliciosos, entendeu? Mas faz parte, né, cara? Mas não faça isso, entendeu? Se você tem algum professor que você quer que venha, algum professor que não veio, outro que já veio, uma pergunta que você quer fazer, pode deixar aí nos comentários. Seu livro favorito também você pode deixar nos comentários. O cara é uma celebridade, Isso, falando pra câmera com uma naturalidade que eu nunca vi antes nessa escola, na história desse podcast. Então vai ser, vamos também começar. Perguntas, já estamos... Quanto tempo faz que começou, Paulo? Obrigado. Tem 1h40. 1h40, estamos conversando há 2 horas. Tá quase acabando a bateria do microfone. Então eu acho que é isso aí, né? Tipo, não temos mais pilhas pra continuar com a bateria. Não é nada, tá ótimo. Não tem mais pilha, mas Muito interessante essa conversa. A gente podia continuar até, sei lá, muito Aqui tempo. eu tenho quase 20 perguntas, acho que umas 15 a gente não fez.
Mas dá pra fazer Eu uma falo muito. Eduardo parte 2. Eduardo muito parte vocês. 2. Eduardo Sempre parte esse vai 2, a ter, gente faz uma trilogia, trilogia. Fábio Productions. Aí depois juntar você e o Matheus. É verdade, a gente Pra podia fazer. trazer um Cara, você e o dá pra Matheus. juntar a Renata também. A gente vai ter que trazer mais cadeiras aí, não vai faltar Não, tem cadeira. cadeira suficiente ali. Vai o espaço. Mas enfim, uma ótima ideia. Então, se você tem perguntas também pro Matheus e o Eduardo Renato, se a gente for fazer isso, seria Cara, interessante. bom, vai ser um bom podcast. É. E é isso aí. Mais alguma consideração final? Não. Não. Guilherme cortou o cabelo, o cara tá lindo. Miguel, lindo entrevistador. Ah, Paola, eu nunca me senti tão bem produzido quanto essa produção maravilhosa que você fez, essa direção incrível. A maquiagem do Eduardo ficou muito linda Não também. ficou? Não tá, tipo, nem parece que eu tô sem maquiagem? Não É, isso aí. Qualidade da trabalho da Paola, Miguel também, Guilherme. E nós vestimos. E da Sara, a gente não apresentou a Sara, mas também tem a Sara. no- Sara- Pô, a Sara tá no grupo? Sim, só que a Sara não veio hoje, É. Enfim, infelizmente. mas é isso aí. Bom, então encerramos aqui o segundo episódio do podcast. Olha o entrevistador aqui que tá florescendo. E até logo, até o próximo episódio. Calma, não para não. Agora para.